Noite, pô, Ana, Gabriel, como arruma o som? Não tá me escutando não, Gabriel? Boa noite, Paulo, Alexandre, Carlos, Alice. Beleza, tem um xará aí. Valeu, xará. Estamos escutando bem. Legal, gente. Sejam muito bem-vindos. Obrigado pela presença. Eu estava aguardando aí. Deixa eu compartilhar, deixar minha tela já compartilhada aqui com vocês. A gente começar. Olha, antes de eu me apresentar, gostaria de pedir para que vocês não se acanhem em se manifestar aqui, tá bom? No final tem uma sessão de perguntas e respostas, mas durante a live vocês podem ficar à vontade para interromper, para fazer perguntas. Eu até prefiro que seja que tenha essa dinâmica aí, fica mais legal. Tudo bem? Então vamos lá, vamos começar aqui rapidinho. A Growth Factor pediu para eu falar sobre ela logo aqui no começo. É uma plataforma educacional para líderes de outsourcing de TI desde 2013. É uma empresa que eu conheci porque eles me procuraram pelo LinkedIn, empresa da Ucrânia, né? Eu não conhecia. Eles me convidaram para fazer essa live, para compartilhar um pouco aqui da minha experiência. E ela une os principais especialistas de TI, proprietários de empresas. Eu vi que ela tem um rastro grande, bacana lá na Ucrânia, né? Maior base de conhecimento para crescimento de TI, impulsiona o sucesso por meio das melhores práticas de networking. Infelizmente, eles não existiam lá quando eu comecei. E aí, essa reunião, esse webinar aqui, ele tende a ser mais valioso para quem é dev sênior, para quem tem experiência com desenvolvimento, analista de qualidade, UI e UX, gerentes de projetos, vendas, entrega, freelancers em serviço de TI. Alguns detalhes organizacionais aqui. A duração aqui desse webinar é de pouco mais de 1 hora. Questões relevantes respondidas durante o evento, outras na sessão de perguntas e respostas que vai ter lá no final. Mas eu reforço aqui, fiquem ativos aí no chat, eu estou de olho aqui em vocês, então fiquem à vontade para se manifestar. Eu vou, durante a live aqui, vou fazer umas enquetes aí com vocês. Respeito a todos os participantes e aproveitem aí para se livrar das distrações, aproveitar, senão não consegue se concentrar, né? Nesse mundo de TikTok. Desliga o TikTok aí, desliga o Instagram, o TikTok. Vamos lá, acredito que a maioria de vocês está aqui porque tem interesse em empreender. E a Growth Factor me convidou para vir aqui compartilhar a minha história. E além da minha história, eu vou começar com algumas outras histórias inspiradoras que eu não sei se todos conhecem. Se algum de vocês conhece alguma dessas pessoas aí, se manifeste aí, tá? Sérgio Brito, o cara era mendigo, superou a vida nas ruas e fundou a Televo Mobile, uma empresa de base tecnológica. Fábio Câmara, esse aqui, acho que muitos aí conhecem, principalmente quem é da velha guarda aí. Começou como office boy aos 14 anos, aprendeu programação sozinho, fundou a F Câmara, que leva as iniciais, a inicial do nome dele, né? F de Fábio Câmara, que cresceu 250% em 3 anos, empresa de consultoria em TI, formando 500 jovens no processo. Ticiana Amorim, empreendedora desde os 7 anos, quando vendia adesivos, levantou 420 mil aos 22 anos e teve sua startup, a Arin, adquirida pelo Bradesco em 2022. Luciane dos Santos, depois da tragédia da perda de um filho, coisa que eu não consigo nem imaginar a dor que é, fundou a Carsul, uma empresa que oferece transporte seguro com planos de expansão por franquias. Rafael Souza teve seu primeiro computador aos 13 anos, estudou para ingressar em uma universidade federal, trabalhou em multinacionais e fundou a Ubots após 6 meses de Vale do Silício. Tem muitas histórias assim, né? Gente que vai lá para o Vale do Silício, não para aprender, que hoje em dia se aprende pela internet, mas para desenvolver relacionamento mesmo. Alguns dados interessantes aí. O Brasil chega a 2025 com déficit de 500 mil de profissionais de TI e busca soluções. Eu não sei qual é a realidade de cada um de vocês está vivendo, eu acredito que tem muita gente, que a galera aí está espalhada
por todos os cantos aí do país. Manifestem-se aí, da onde você é, de que cidade, estado você está falando. Falando não, quem está falando sou eu. De que cidade, estado você está assistindo? Coloca aí seu comentário. Eu sou aqui de Santos, São Paulo. E você? Da onde que você é? Eu não sei como é que é a realidade aí, mas aqui existe um déficit, mas esse déficit caiu. Olha, um vizinho aqui do Guarujá, o Carlos, e meu xará de São Paulo, Alexandre de Curitiba, Décio de São Paulo, mais um de Curitiba, Rio de Janeiro, São Vicente também, meu vizinho aqui, Curitiba, Marataízes, Espírito Santo, top, São Paulo, não vejo mercado assim. Eu também não, Alexandre. São Paulo, Santos, o Marcelo está aqui do lado, outro Marcelo da capital. Não está tão aquecido assim mesmo, principalmente para os entrantes. Eu dou aula, estou na sala de aula vendo os alunos com muita dificuldade para se encaixar e para entrar no mercado de trabalho, né? Vinícius de Sorocaba, mais um do Rio, Paulo César. Mas o déficit ainda existe por profissionais com alta qualificação. Esse déficit ainda existe, né? Ah, eu acho que a pandemia e a inteligência artificial deu uma equilibrada aí no jogo. Esse déficit era muito maior uns 2 anos atrás, né? Mas ainda existe esse déficit. O Brasil tem 12.700 startups. Entenda quando empresas perdem esse status. Não são adquiridas. Número de startups no Brasil aumentou 20 vezes nos últimos 8 anos. Percebe que já começou antes desse negócio do, do, da pandemia, da IA, né? O Carlos. Pô, Carlos, que legal. Há 15 anos atrás, tu me sacaneia, Carlos. Pô, aí tu me quebra. 15 anos atrás, mano, tô velho assim já. Caramba, 15 anos atrás eu fui ter orientador na faculdade, você é doido. É isso aí mesmo, tô na FATEC há 15 anos. Acho que foi a primeira turma minha na FATEC Praia Grande, né? Dava aula antes já, mas. Então, imagina só, aumentou 20 vezes a quantidade de startups nos últimos 8 anos e 11 já viraram unicórnios. Unicórnio que é o termo que se usa para uma startup que estoura. Mas o Brasil viu mais de 8.000 startups deixarem de existir na última década. Levantamento realizado pelo Distrito mostra que o número de companhias que fecharam as portas é quase metade do total de ativas, né? De 12.700, quase metade aí fechou. Dá risada, né, Carlos? Então, você vê só que, por um lado, enxurrada de startup, mas metade delas vai para o brejo, né? E esse número até que não é tão grande, porque quando a gente fala de negócios em geral do Sebrae, esse número é de 80%, é mais que 50%. Né? Mas vamos lá, deixa eu me apresentar. Para quem não me conhece, o Carlos já me conhece, mas para quem não me conhece, meu nome é Ricardo Populargues, eu sou engenheiro de computação, professor empreendedor. A minha formação é de engenheiro de computação, mas eu tenho especialização, MBA em gestão com ênfase em negócios internacionais. Eu sou fundador da T2S. T2S é uma empresa de desenvolvimento de sistema, uma software house, ou boutique de software. Dá um nome diferente, né? Fábrica de software. Não gosto muito desse termo. Mas nós somos uma empresa de desenvolvimento de sistemas, né? De TI, mas a gente não mexe com infra, só com desenvolvimento de sistemas mesmo. Alocação de pessoal, projeto, esse tipo de coisa. Desde 2003, e dentro da T2S nós temos um programa que não tem muito tempo, é um programa recente, chamado T2S Labs, em que a gente usa esquadrões de inovação para criar produtos digitais na forma de startups. Saíram 7 produtos, 2 já maduros, vou comentar sobre eles e contar essa experiência para vocês. 2 deles já estão maduros, 2 em lançamento, na verdade tem 3 maduros, 2 em estágio de lançamento, e o resto caminhando muito bem, muito bem, muito bem. Eu queria saber também outra coisa de vocês. Há quanto tempo você trabalha na área? Deixa eu ver aqui na plataforma. Você já pensou em abrir sua própria empresa de tecnologia? Deixa eu ver aqui o- o- as enquetes, né? Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver a resposta. Você já pensou em abrir sua própria empresa de tecnologia? 55% diz que sim e já começou. Pô, top. Então, 55% aqui já é empresário. 60%, a galera está votando aí. 20%, sim, estou buscando ativamente oportunidades. Beleza, esses aqui estão já
no estágio de começar, só está faltando empurrão. Vamos ver se sai daqui com esse empurrão. 14%, sim, mas ainda não sei por onde começar. Ninguém respondeu não. Isso é bom. Isso é muito legal. Ninguém respondeu não. Esse número está flutuando, mas está próximo ali. Beleza. Então, quem não sabe por onde começar, espero que você saia daqui sabendo. E quem está buscando oportunidade, espero que encontre aqui oportunidade. Talvez ela já bateu aí a tua porta, você não percebeu. Mas vamos lá. Todo mundo já, o pessoal está votando aí. Vou finalizar aqui. Que já tem programados aí algumas enquetes para aparecer. Legal. Vamos ver aqui os comentários. Há 15 anos, Alexandre. Ó, o Ricardo é meu xará, 20 anos na área. O Alexandre há 15 anos. Pô, que legal, velho. Então vocês também têm bastante experiência para compartilhar. Fiquem à vontade aí para se manifestar, hein? Então vamos lá, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu deixei aqui até os links. A T2S, essa aqui, não sei se alguém aí conhece, é uma empresa de desenvolvimento de sistemas. Nós prestamos lá uma série de serviços. Eu tenho um sócio hoje, já foi diferente essa estrutura, né? Ficamos aqui em Santos. Por estarmos em Santos, a gente acabou ganhando expertise no setor portuário, mas daqui a pouco eu falo mais sobre isso, né? Então, nós somos uma empresa basicamente de alocação de equipes. A gente atende já o Brasil inteiro, inclusive a Argentina. Já prestamos serviços para a Coreia do Sul e para a Austrália. E hoje a gente está iniciando um projeto novo lá nos Estados Unidos, né? Então, essa é a história aí da T2S. E aí, dentro da T2S, Vinícius perguntou, eu quero muito empreender, mas são tantas opções que eu estou perdido. Eu espero encontrar um norte nesse carro. Pô, Vinícius, tomara que eu também consiga te ajudar e te dar um norte. É muita opção mesmo, né? E é difícil a gente saber qual que vai dar certo. Mas muitas delas dão indícios de que podem dar certo. Dentro da T2S, dentre as inúmeras coisas que fazemos, como Agile Squad, Squad de Inteligência Artificial e Machine Learning, Big Data, Cybersecurity, QA, Innovation Squad, enfim, além de tudo, do basicão lá de oferta de serviço de desenvolvimento de sistema, a gente criou esse T2S Labs. E nesse T2S Labs, nós criamos alguns produtos, 5 deles aparecem aqui, 2 não. Alguns produtos que nós criamos aqui que são produtos digitais de software. Um deles é o H-Helper, foi o último aí que apareceu. O André comenta que quer empreender na área de dados. Legal, velho. Legal, tem bastante espaço para isso. O H-Helper é um sistema é uma plataforma, né, self-service de processos seletivos assistido por inteligência artificial. Então, essa solução, você usa inteligência artificial para fazer a triagem dos candidatos, ele não faz o processo inteiro. Então, a T2S, por exemplo, aqui na área de contato, a gente usa, obviamente, né, que a gente usa o H-Helper, deixa eu voltar aqui para a página que eu estava. A gente usa o H-Helper aqui, então, nosso banco de talentos, ele está hospedado no H-Helper, dá para ver pelo link aqui, e o H-Helper é uma plataforma que o candidato só manda o PDF, e mais nada, do currículo. Então, a gente facilitou também a vida do candidato, porque hoje em dia é um inferno com essas plataformas, né? Tipo o Google, aí que você for 200 páginas de formulário, tá, enche o saco. Então, a gente simplificou esse processo para o candidato e uma inteligência artificial faz análise baseado no que está descrito na vaga e baseado em alguns parâmetros, algumas configurações que a gente tem lá. E ó, essa solução, a gente começou com uma parceria, então aqui já vem uma dica de quando você faz um SaaS ou um software assim. Eu tenho um grande amigo de uma empresa chamada Rising Capital. Eu não tenho, essa empresa não é minha, tá? Nem tenho nenhum tipo de participação. É de um amigo só, um amigo meu só. A Rising Capital é uma empresa aqui de Santos também, e eles fazem processos seletivos, eles terceirizam esse serviço de recrutamento. E aí eu apresentei o H-Helper para ele, falei, cara, tu vem me ajudar aqui. E aí ele já tem um monte de cliente, eu por tabela ganhei todos esses clientes aqui, porque ele começou a fazer, ele experimentou, gostou, eu usei ele, né? Em parceria, ele me ajudou a elencar ali os requisitos que seriam importantes para a ferramenta, para uma empresa que presta esse tipo de serviço de recrutamento. E aí ele trouxe um monte de empresa bacana, McDonald's, MSC, a CMACGM, outro armador, né?
Essa aqui, eu nem sei que empresa é essa, e é meu cliente, a Santos Brasil, que é outro terminal também da área portuária, Cofco Agri, Marimex também, aqui na Baixada, né, a gente tem muita empresa da área portuária, né? Então, a Camil, que faz arroz, né, Nita também de alimentos. Então, por tabela aí, a gente acabou ganhando vários clientes importantes aí, o que dá uma baita credibilidade para a ferramenta e essa galera toda já está usando, né? Então aqui você registra a sua organização, você publica suas vagas de emprego, coloca lá os detalhes do trampo e aí você compartilha ela, você pega esse link, divulga ela e a plataforma faz a seleção para vocês usando inteligência artificial. Essa é a última ferramenta que a gente lançou, ela é self-service, então você compra créditos ou você assina aqui o plano gratuito, ou assina o plano básico e tem um desconto nos créditos, o profissional também tem um desconto ainda maior nos créditos, e se for alguma coisa mais específica, pode entrar em contato para o plano empresarial. Então, essa é a primeira startup assim, que a gente criou dentro da T2S, desse programa Innovation Squad. Depois dela, vamos voltar lá, depois dela veio o Helps. O Helps a gente criou por uma necessidade nossa. Então, o Felipe com I, 12 anos na área de dev, top, Felipe. Então, o H-Helper, ele é um assistente de IA corporativo, então ele é uma plataforma que nem eu consigo embutir ele no site, que nem está aqui, que nem a gente usa também aqui na T2S. Ele aqui é o nosso assistente virtual que usa o Helps, é a partir do Helps. Então, o Helps é uma solução que permite que eu tenha o próprio chat GPT da T2S. Então, por que a gente desenvolveu ele? Primeiro, por questão de segurança. Usar a IA gratuita, ela é muito insegura, você sabe que entrega os seus dados para as Big Techs, e pagar ela também. Usar a IA paga, que não seja pela API, ela entrega tudo ela usa os seus dados para treinamento, ela usa os seus dados de várias formas, mesmo usando a versão paga. Apenas pela API, você tem lá no termo de uso dizendo que elas não armazenam os dados e nem usam para treinamento e tudo mais, né? Mas as interfaces como ChatGPT, Gemini, Grok, Claude, todas elas, nos termos de uso, dizem que eles podem usar os dados para treinamento e eles estão com os dados, porque eles mandam lá o histórico e tal. E todas elas na API têm um termo de uso muito mais privado e sigiloso, porque as empresas que usam, elas precisam disso, né? Então, a gente criou a nossa própria interface. Então, o Felipe colocou, vazou até código pelo Copilot, já é. Então, esse é o problema, né? Então, na, no Helps, então, até para mostrar para vocês aqui como é que é, eu tenho aqui o link ia.2s.com.br, eu estou logado. Então, a gente tem todos esses assistentes aqui. Então, a gente disponibiliza para o nosso time, ele é agnóstico, então a gente tem todas as IAs, eu tenho aqui, eu posso navegar entre o Grok, o Gemini, o Claude, o ChatGPT, e todos com a versão top da API, porque a gente consegue usar os melhores modelos, né? E aí a gente tem um assistente específico para a galera da comunicação, um para escrever matérias dos nossos cases, uma geral para tirar dúvidas gerais, né? E a gente sabe que a preferidinha dos devs é o Cloud, né? Não sei por quê, sinceramente, para mim, né, e para os benchmark não é assim. Mas aí aqui tem o histórico de chat, eu pouco usei aqui o Grok, então deixa eu pegar uma outra aqui que eu já tenho usado. Gera imagem, tem busca na web, aqui dá para também habilitar tanto o reasoning, né, para usar um modelo de raciocínio, ou a busca simultâneo, dá para anexar arquivo. Então, a gente criou essa plataforma para os desenvolvedores da T2S, para o time da T2S poder usar uma solução segura para proteger os dados tanto da T2S quanto dos nossos clientes. E acabou virando um produto, ficou tão legal que o pessoal falou, pô, isso aqui tem mais gente interessada nisso, né? Então, nós fizemos um piloto com uma empresa, um cara que tem uma mentoria de marketing digital, que é esse cara aqui, opa, esse cara aqui, ele tem a dele aqui. Legal. Então, vamos lá. Vamos retopar. Vamos retomar. Valeu, gente. Então, vamos lá. Vou retomar aqui de onde eu estava.
Então, essa solução aqui, o H-Helps, é uma solução que a gente consegue colocar uma base de conhecimento próprio e tal, né? Mas também não estou aqui para falar dela, né? Vamos continuar. Essas duas a gente está em processo de lançamento, elas estão em lançamento aqui. Punctual é uma solução de controle de tarefas com timesheet, então a gente criou, é um sistema que a gente criou para a gente usar e que ficou tão legal que também falaram, pô, eu quero, tal, não sei o que, muitos clientes falam que querem e tal, e a gente criou um sistema que você dá play stop nas tarefas, ele vai contabilizando as horas gastas, a gente consegue, né, ter um controle maior das tarefas aqui, do que está rolando, né, principalmente no que diz respeito ao esforço. E a gente tem duas soluções que já são maduras, são novas, porém já são maduras. Uma delas é o Evolu RP, que já tem vários clientes. Essa solução também, ela já tem mais de 1 ano em operação, assim. Então, é uma solução é uma plataforma de gestão da informação, tem uma pegada diferente, já muitas empresas usando, elas gostam bastante, é para empresa de pequeno e médio porte, não é self-service, porque tem um trabalho de consultoria forte nela, e já começou com IA integrada, então também é uma solução bem diferente que a gente criou, que saiu lá do Innovation do T2S Labs. E por fim, como produto digital, a gente tem o Data Recintos. O Data Recintos é uma solução para recintos alfandegados, também é uma solução consultiva, então ela não tem nem preço fixo, porque depende muito de quem vai implantar, tem muitas rotinas de extração de dados que precisam ser feitas, mas é uma solução que também a gente já está usando, partiu desse projeto de inovação, desse laboratório de inovação, e já tem vários terminais aí espalhados pelo país que usam essa solução, também já é uma solução independente, autônoma, né? E que saiu daí de dentro da T2S, né? E aí a gente se aventurou em águas nunca navegadas por nós, que é marketing digital. Então nós criamos um portal de notícias sobre tecnologia portuária. Esse portal de notícias, ele, além de notícias, ele tem dois canais no YouTube, sendo que um desses canais já cresceu bastante, já está com mais de 52 mil inscritos, a gente já tem vídeo com bastante visualização, tudo orgânico, né? Tem mais de 570 mil visualizações, a gente tem um monte de vídeo. É o maior canal portuário do Brasil, e a gente tem dentro dele também um podcast, era no mesmo canal, a gente separou agora num canal diferente, por isso que ele está pequenininho ainda, mas a gente migrou todos os vídeos para cá, então tem vídeo para caramba, né? A gente criou essa iniciativa foi porque faltava um veículo de comunicação portuário que atingisse o Brasil todo, a gente não tinha isso, né? A gente acabava investindo, patrocinando emissoras locais de TV, não tinha nada nacional, mas o nosso público é nacional, a gente falava, nós mesmos vamos criar isso aí então. A gente criou os canais, esse canal ele já é monetizado, ele já tem patrocinador, além da T2S e do Data Recintos, que são os patrocinadores, ele já tem um patrocinador que é uma empresa grande lá do sul, do Paraná, que é a Logcomex. A gente fez parceria com uma professora para ser o âncora, a professora amiga nossa para ser o âncora do podcast, que é a Ellen Xavier, né? E aí, esse projeto, ele tem agentes de IA escrevendo essas matérias aqui. Então, esses artigos aqui, como esse, por exemplo, a Ellen que revisa, lógico, tem que ter um humano revisando, mas o artigo, ele é todinho feito por IA e adaptado lá por ela, né? E aqui, os vídeos, tanto do podcast quanto os vídeos do canal mesmo, esses vídeos também tem um bot que vai no YouTube, pega caramba, o áudio, a transcrição do áudio, escreve uma sinopse e embarca o vídeo lá. Então, tudo isso aqui é operado por uma IA. A gente tem humanos no fluxo de processo, mas muita coisa agêntica rolando aqui. E tem o Desbugados. Deu tão certo tecnologia portuária que a gente resolveu fazer um outro de TI. O Desbugados é um canal de TI. Eu, o meu sócio, o Rodrigo Salgado e o Léo Andrade, que já é famoso aí na internet, ele já tem um canal com quase 170 mil inscritos, um canal de no-code. Nós criamos esse canal que é aqui também, né? Todas as notícias aqui são, deixa eu dar acho que o zoom aqui está muito alto. Todas as notícias são escritas por IA, mas passa pelo nosso crivo lá. Eu vou até abrir aqui para mostrar aqui para vocês. Também tem o canal, tanto o canal da TV Desbugados, quanto
outros canais de parceiros, que por enquanto é o do Léo e o meu. Eu tenho também um canal no YouTube onde eu publico vídeos falando sobre TI, sobre inteligência artificial e tudo mais. E também eu tenho lá uma IA que faz a sinopse, né, tudo aqui. A gente já tem o canal, esse canal é bem mais novinho, né? A gente está aí fazendo 2 meses, né? Eita, não é isso não. É aqui. Esse... Pronto, agora sim. Então, arma. Pronto, agora sim. Então a gente já tem esse canal, que é um canal novo, né? Bem novo, né? Tem menos de 2 meses. E toda terça a gente faz um programa ao vivo para debater aí as notícias, tirar uma onda das notícias, tirar um sarro aí com a área de TI, porque ela está muito doida, né? E aqui, vou logar aqui para mostrar para vocês um exemplo de como a gente que é da área de TI acaba tendo facilidade para fazer esse tipo de coisa, né? Para uma empresa, talvez sairia muito caro, mas ali dentro de casa é diferente, né? Então aqui a gente tem as fontes que o sistema usa para coletar notícias, a gente tem aqui o planejamento editorial. Então esse planejamento editorial, a gente, eu, o Rodrigo e o Léo, a gente quando, que nem aqui, eu vou negar uma aqui, eu nem li o que é, mas alguém não gostou. Quando tem 2 dislike ou 2 like, ou tira a notícia ou vai para a IA escrever, né? E aí nós temos uma IA que escreve, não tem nenhuma escrita para mostrar, mas tem uma área de revisão, a gente revisa e dá ok, escolhe foto, vê se não tem nenhuma bobagem escrita e tal, né? E aqui tem todos os prompts que a gente usa, que os robôs usam para fazer. Aqui tem os bots do YouTube que pegam os vídeos, tem aqui a transcrição, o áudio e tal, e ele gera. Isso aqui já publica direto, né? Sinopse já publica direto. Enfim, essas 7 iniciativas, que são iniciativas de startup, 2 produtos digitais e um produto e 2 produtos, né, de mídia digital, saíram ali de dentro da T2S, porque a gente queria parar de ficar só com consultoria, né? Consultoria não tem escala para crescer, né? Então a gente decidiu começar a trabalhar em produtos. Então aí já vai uma dica aí para vocês. Consultoria é mais fácil de começar, porém consultoria não tem escala para crescer com qualidade, né? É muito difícil você crescer com qualidade, porque multiplicar conhecimento é demorado, é complicado. Produto é diferente, né? Então, o ideal é realmente pensar em produto para ter escala, né? Eu também sou autor do livro Engenharia de Prompt para Devs. O livro Engenharia de Prompt para Devs, lançado pela Casa do Código, ele foi o livro mais vendido em 2024, o que mostra aí que a galera realmente está querendo, está preocupada com o desenvolvimento da inteligência artificial, especialmente os devs, né? O ponto aqui era mais usar a inteligência artificial para deixar o nosso trabalho como desenvolvedor mais produtivo, né? Top, hein, Marcelo? Obrigado pela recomendação. Que bom que você gostou. Então, pô, cara, foi o livro mais vendido na Casa do Código. Fui pego de surpresa, né? Porque foi meu primeiro livro escrito e de cara ele já acabou sendo o mais vendido, né? E eu já era há um tempo, né? Um tempão eu sou colunista do jornal A Tribuna, que é um jornal aqui local de Santos, né? No caderno Porto e Mar, que é focado no setor portuário, mas dentro dessa coluna eu falo sobre tecnologia. E eu sou criador de canais de conteúdos. Eu tenho um canal no YouTube, né? Comecei agora com um canal, comecei bem recentemente, né? Um canal no YouTube, comecei a trabalhar melhor meu perfil no LinkedIn. Também é legal comentar, isso foi um puta erro meu, que desde o começo, eu dou aula desde 2002, né? Hoje eu poderia ter perfis muito bem consolidados nas mídias sociais, mas eu nunca liguei para isso, né? Eu nunca liguei muito para o capital social virtual, né? E hoje eu percebo que é um tremendo erro. Então, se você não faz isso, assim, eu nunca fui um usuário de mídias sociais, assim, eu nunca usei muito Instagram, não gosto de ficar publicando coisa pessoal, mas em determinado momento eu percebi que eu estava errado não de consumir, mas de produzir, né? E aí eu decidi, né,
embora seja tarde demais, agora faz pouco tempo, estou há 2 anos só nisso, né? E já a onda já passou, mas é importante a gente desenvolver o nosso capital social na internet, porque isso valoriza muito. Não adianta nada você ter autoridade e não ter notoriedade, né? Às vezes uma pessoa com muito menos autoridade, mas com mais notoriedade, acaba valendo mais que você para o mercado, né? Vide aí um monte de gente que fala bobagem pra caramba, mas é famoso e acaba ganhando muito mais holofotes, né? E aí, isso é um erro. Se você não faz isso, se você não trabalha suas redes sociais, começa a trabalhar suas redes sociais. Então, de maneira profissional, assim, eu só uso profissionalmente, né? Tudo que eu coloco em Instagram, não sei o que lá, experimentando, tentando realmente ganhar notoriedade, porque a autoridade eu já tenho, né, de anos e anos de experiência, dando aula e lecionando e tal, né? Então, se você não faz isso, repensa. É importante você ter um capital social, virtual grande, ainda mais hoje em dia, nos dias de hoje, né? Beleza, e aí eu vou compartilhar com vocês aqui a minha jornada empreendedora, né? Totalmente diferente da realidade atual. Antes de empreender, eu lecionava em cursos técnicos, então eu já fazia freelance, mas era meio informal, assim, não tinha nem empresa nem nada. E eu fui convidado para dar aula, porque também eu sempre fui nerd, sempre gostei muito de programar, então eu descobri a programação na faculdade, mas no primeiro ano eu devorava o negócio, eu gostei muito da coisa, né? E aí no segundo ano eu já conseguia criar aplicações, eu aprendi a fazer aplicação visual eu comecei a aprender as coisas por conta própria e buscar, na época tinha videoaula, a gente alugava na locadora lá, videoaula de Visual Basic, né? E aí, revistas com aquela CD-ROM, não sei se alguém mais antigo aí vai lembrar, revistas que vinha com matérias ensinando a programar, tal, não sei o que lá, e eu devorava essas coisas, eu gostei muito dessa coisa de resolver problemas com lógica e tal, né? E aí eu fui convidado para dar aula em curso técnico, então estava lá dando aula em curso técnico e eu consegui um trampo, eu virei PJ, mas PJ com chefe, né? É a brincadeira que a gente faz, porque era PJ, mas tinha horário para começar, horário para sair, né? No Brasil é uma atividade ilegal, né? Mas a gente sabe que na área de TI é bem comum, né? Então era empregado lá com horário fixo, de segunda a sexta, das 9 às 17, mas era PJ, né? Era empreendedor. Não é empreendedor nada, né? Só era PJ, como deveria ser todo mundo, né? Mas a CLT está aí para balancear o treco, né? Quais foram minhas motivações? E aí, pessoal, qualquer um de vocês que se identifique, que quiser fazer um contraponto, pode ficar à vontade aí, tá? Pode colocar no comentário que eu tô com outro monitor aqui. Eu tô vendo que vocês estão escrevendo aí, tá bom? Quais foram minhas motivações? Eu sou de Santos, né? E eu sou preguiçoso. Eu sou preguiçoso. E os melhores empregos estavam em São Paulo. E eu não queria. Eu vi que tem a galera aqui de Santos, São Vicente, Guarujá, não sei se vocês trabalham em São Paulo. Na minha época não tinha, trabalho remoto. Então, mano, ônibus 2 horas para ir, 2 horas para voltar. E eu sou preguiçoso, sou terrível. Eu falei, não quero ir para São Paulo. Nem procurava. Assim, não quero. Para ir para São Paulo eu mudo de área, né? Mas na área de TI não tinha oportunidades por aqui. Eu achava que não tinha, né? Não tinha nenhuma empresa de TI em Santos. Nenhuma. Zero. Não tinha empresa de TI para pedir emprego aqui. E eu comecei a ficar um pouco desmotivado, porque eu pensava, pô, não tem área, né, para TI, porque a gente só tinha comércio, eu não conhecia a estrutura portuária, né? Enfim, longa distância, trânsito pesado, minha família já era de comerciantes, então já era familiarizado com o processo de criar empresa, e isso facilita muito as coisas, né? Então, isso foi uma motivação para eu criar uma empresa. E aí eu recebi uma proposta, aquela proposta de PJ com chefe, foi uma proposta para ser terceirizado do terceirizado. Então, uma empresa de São Paulo, olha lá o Marcelo, ficou de fretado para São Paulo por 16 anos. É dose, né, cara? É embaçado, mano. Não sei como é que vocês aguentam, velho. É muito tempo em ônibus, né? E aí eu recebi uma proposta para ser terceirizado do terceirizado em Santos. Na verdade, aí no Guarujá, onde vocês é do Guarujá, esqueci o nome. Lá no Guarujá, num terminal de containers, que eu nem sabia que existia. Olha, Felipe já foi 2 vezes por semana para São Paulo. Já pegou a fase boa, né? Que é só 2 vezes por semana. E aí, imagina só, eu fui o terceirizado do terceirizado. Eu falei, caramba, meu, tem espaço para isso, né? E aí eu falei, vamos criar uma empresa. Aí eu com outros 3 amigos, só para emitir nota fiscal,
Sem sede, sem estrutura, não tinha nada, procurando oportunidade de projeto, então a gente ficava caçando ali oportunidade de projeto, mas era muito raro, né? Não tinha provedor de serviços de software na região, não tinha nenhuma empresa de TI aqui na região, e havia falta de software e eu sabia fazer. E o que a gente fez? Como a gente se preparou, né, para criar a empresa? Investindo em treinamento administrativo, porque eu fiz engenharia de computação. Eu tinha uma aula lá, bem da mequetrefe, lá sobre gestão, sobre não sei o que lá, não servia para nada, né? Então, tem a Grow Factory aí, sem fazer o jabá, que eu não sou da Grow Factory, né? Eu só sou um convidado deles para contar aqui minha experiência, mas tem muitas empresas oferecendo material de treinamento administrativo. E quem não é da área administrativa, quem não teve experiência, é importante. Tem outra enquete rolando, hein? O que mais te motiva a começar seu próprio negócio? Quero construir algo meu, por enquanto 100%. Votem aí, daqui a pouco eu volto lá para ver como é que tá, mas voltem aí. Então, assim, a gente tem que investir em treinamento, tem que aprender sobre o babado, senão faz bobagem, né? Administração, marketing e principalmente vendas. Assim, o maior erro é você querer montar uma empresa sem ter noção de venda, sem saber vender, ou achando que não precisa de ninguém para vender, né? Que mais? Já tinha algumas entregas para apresentar como portfólio. Então, quando eu fui terceirizado do terceirizado, ali dentro eu consegui identificar projetos, eu consegui identificar oportunidades. E aí eu eu canalizei para uma empresa que já existia. Então, ter o CNPJ é uma boa, porque você já tem meio caminho aí percorrido. E aí, quando eu identifiquei algumas eram de hardware, inclusive a gente era engenheiro, né? E aí a gente pega a galera que está buscando espaço no mercado, amigos, gente próxima, né? Amigos, conhecidos que eu confiava. Falei, ó, peguei um trampo, eu não consigo fazer porque eu estou aqui, eu sou PJ com chefe, eu vou trazer para a empresa, tu faz junto comigo, tu vem comigo para essa barca aqui, né? E aí a gente já tinha um portfólio, né? Porque empresa de serviço você tem que ter depoimento, né? Tem que ter depoimento. E aí surgiram duas oportunidades, um projeto de hardware com software embarcado, era um negócio revolucionário para a época, não existia tablet, a gente fez uma caixinha com display, com um Wi-Fi, com um módulo de Wi-Fi, um display de cristal líquido, uma buzininha, e o display mostrava onde que o caminhoneiro, né, era para colocar num caminhão, em que posição do pátio que ele tinha que ir lá buscar um container, isso mandando por Wi-Fi. A gente fez isso, achou que ia ficar rico, porque eu não tinha uma solução para o caminhão, uma solução barata assim para o caminhão. E só que aí inventaram o tablet, a gente dançou, né? Os chineses vieram com os tablets, a gente dançou. E a gente fez um software de rastreamento de guindastes, aqueles guindastes de container, aqueles que andam, né? Via GPS. Tem mensagem aqui no chat, se não tem nenhum cliente, como começar? Então, Décio, essa é a pegada, você tem que arrumar algum cliente, né? Como é que você consegue um cliente? Com freela. Se você já trabalha como PJ, ele é teu cliente. Então, ali dentro, você tem que observar para ver se você acha algum cliente. No começo, alguma oportunidade para poder apresentar ele como um cliente, né? Então, no começo, você tem que abrir mão de receber antes, se for o caso. Porque aí você pode, né, dificilmente um cliente que precisa de um software vai negar fazer um contrato contigo em que ele paga só mediante entrega, nem que seja parcial, né? Então a saída é essa, porque no começo ninguém vai ter confiança em te dar dinheiro antes, né? Mas isso é para qualquer negócio, né? E aí na enquete, vamos ver como é que ficou lá. 25% só quer ganhar mais dinheiro. 60% quer construir algo próprio, né? Uma questão mais pessoal, tal. E 16% vê uma oportunidade de mercado. Legal. Legal. Independência, ninguém liga para independência. Até porque a gente se acha ruim ter um chefe, imagina você ter vários, né? Porque quando você tem empresa, cada cliente é um chefe, né? Beleza, então vamos voltar lá. Freela é loucura. Pois é, mas às vezes é a única forma de começar. Não tem jeito. Para começar, você tem que começar por baixo, né? A não ser que feche uma parceria com alguém bem importante que te dê uma visibilidade, né? Mas no começo a gente lá tinha que rebolar. Vendia a preço de custo, assim, só para criar portfólio, né? No começo foi assim.
E era outra época, né? Nem se falava em startup, a gente está falando aqui de 2003, né? Captação de capital. Não existia o conceito de startup na época. A gente vendia projeto cobrando uma taxa de entrada. Então, os 2 primeiros projetos que a gente fez, para sorte minha, foi no maior terminal de contêineres da América Latina da época, que era Santos Brasil, que é um terminal lá do Guarujá. Então, é um puta portfólio, né? Então, isso ajudou a alavancar a gente localmente, né? O bom da área de TI é que você só precisa de um computador. Você consegue, né? É diferente de um comércio, por exemplo, que você tem que ter grana para montar uma loja bonita, para ter produto na prateleira, né? Então, TI é mais fácil, embora seja exija, né, uma necessidade intelectual maior, né? Na época não tinha opção, né? A gente tinha que fazer empréstimo, se vender para o banco. Era carro como garantia, tal, precisava de uma grana, tem que montar um escritóriozinho, tem que comprar umas mesas e cadeira. Na época não tinha nuvem, então tinha que ter um servidorzinho ali embaixo da mesa, né? Então tinha que pegar uma grana e aí o negócio é usar o carro como garantia. Eu não recomendo pegar empréstimo, né? Você pega empréstimos, você gosta de dar dinheiro para banqueiro, né? Alugar uma sala comercial, contratar um telefone fixo comercial, que na época não era barato, não. Reformulação da parceria para formar com pessoas alinhadas. Então, eu comecei a empresa, eu mais 3 amigos. Só que só eu acabei conseguindo projeto e o resto não sabia fazer. Aí eu falei, pô, gente, vamos interromper aqui a parada, porque eu consegui captar umas demandas e eu preciso de gente que me ajude a fazer. Não adianta ter 3 que não se desenvolveram tecnicamente, né? São meus amigos e tal, mas falar, a gente é amigo e tal, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? E aí a gente desfez a sociedade da época, não tinha problema nenhum, que a empresa não valia nada, e aí refiz sociedade com outras pessoas mais alinhadas. Uma delas é a que está até hoje comigo, que é o meu sócio Rodrigo. Como que se conquista cliente? O primeiro cliente veio por indicação, tá? Você tem que buscar cliente assim, vai estar num dos materiais que eu vou deixar 2 materiais aí com vocês, tá? O primeiro veio por indicação, assim, o fulano, que é um amigo do primo, da cunhada, do cachorro, não sei o que lá. Aí falou, pô, tem um amigo meu, o cara é bom, montou uma empresa, está fazendo sistema, e você precisa de sistema, fala com ele, eu confio. E aí, indicação, até hoje, a indicação, ela é o maior motor gerador de oportunidades lá na T2S, né? Colocamos anúncio no jornal, era 2004, a gente fazia isso na época, né? A gente colocou um anúncio lá no jornal A Tribuna, que é jornal local, né? Desenvolvemos o sistema, faz uma fotinho lá, tal, não sei o que lá. A gente conseguiu um cliente com anúncio no jornal e outro por indicação do primeiro. Então, assim, e demorou, não foi tipo assim, botei um anúncio, levou 1 mês, não, foi 6 meses de anúncio, acho que mais até, né? O Marcelo perguntou aqui, tinha funcionário no início? Não, no início não. No início, como é que eu vou pagar um funcionário? A gente eu chamava para ser sócio. Falar, vamos fazer junto aqui. Amigo meu, gente que eu confio, né? Falar, vamos fazer junto. Eu tinha 2 sócios, né? E um era aluno. Aí eu chamei um aluno, falei, cara, tu é bom e eu tô precisando de gente, não dá para te contratar como funcionário, não. Eu posso te dar sociedade, tu não vai ganhar nada agora, mas pode ser que tu ganhe muita grana lá na frente, né? E aí vem um aluno também, e 2 amigos, né? O Felipe perguntou, freela às vezes faz para software house, aí ele faz um sistema, depois passa um outro, e isso que atualmente paga os boletos, né? Mexo em alguns sites também e me questiono o que compensa mais. É difícil, né? Então, quando você vende a sua hora, você não tem escala, né? Por isso que a gente está partindo para produtos lá na T2S. Embora a T2S seja uma empresa, a gente já tem mais de 60 funcionários, é uma empresa que já gira bem, então, financeiramente saudável, organizados, contratos todos, né, girando, né? O Carlos perguntou, eu lembro quando o escritório era em São Vicente, o Carlos, eu não estou lembrando de ti, eu precisava de tua foto, velho. Mas é isso aí mesmo, a gente começou lá, o escritório ficava lá em São Vicente, era na Ipiranga, de esquina, né? Ipiranga com a Frei Gaspar, nossa janela ficava de esquina ali, lá em São Vicente, a primeira cidade do Brasil. Então a gente foi conseguindo cliente assim, anúncio em jornal, indicação, a gente começou a participar de eventos de relacionamento, existem muitos eventos de relacionamento gratuitos, organizados pelo Sebrae, organizados por incubadoras de empresa, e tem que gastar uma sola de sapato nisso aí. O Felipe disse que tem uma ideia de SaaS e precisa
aliviar os trampos e gastar um tempo em algo meu. Então não tem jeito, é nas horas vagas, né? Assim, o que a gente pode fazer, né? A não ser que você arrume um patrocínio, aí, um sócio anjo, né? Um investidor anjo. É uma alternativa também, né? Mas esses eventos de relacionamento, a maioria dos relacionamentos não vai te ajudar, mas aí um ou outro ali, às vezes você cria uma relação forte, aí um indica para o outro, tal, acaba ajudando, né? Então tem associações como a comercial, arranjos produtivos, tem que se meter nessas paradas, entendeu? A maioria é roubada, mas um ou outro evento são legais. Então tinha o Sebrae, as associações, tipo a Associação Comercial de Santos, tinha incubadora de empresa, a gente começou a se meter em alguns pagos, tem um chamado BNI, que é tipo uma franquia internacional, mas é um evento, tem uma dinâmica legal. Para muitos, para TI eu acho que não, mas para muito tipo de negócio a BNI é uma dinâmica legal, não sei se alguém aí conhece. Confraternizações, feiras e eventos, então a gente começou a usar os eventos para tentar desenvolver relacionamento, né? A gente começou a expor na feira Intermodal, porque os nossos primeiros clientes foram clientes da área portuária, então a gente falou, vamos lá para Intermodal, porque a gente tem soluções que podem interessar para eles, né? Prospecção direta, que é telefone. Na época, hoje não é telefone, hoje é LinkedIn, né? Digitar lá no LinkedIn. Mas prospecção direta a gente fez bastante também, por e-mail, por telefone. E como que a gente faz hoje? Hoje a gente usa tráfego pago para captar lead. Então, o tráfego pago traz muito lixo, né? Então tem que ter uma estrutura para filtrar esse lixo todo. Eu não recomendo para quem está começando. Depende, né? Se for produto, vale a pena. Produção de conteúdo online para gerar tráfego orgânico. Então a gente começou a criar artigos, escrever sobre as coisas e tal, para gerar tráfego orgânico para o nosso site. Mas no começo é difícil fazer isso, tem que ter muita mão, né? Evento, hoje, se bem que hoje tem IA para, né? Você pode fazer um agente que faça isso, né? Eventos de network, a gente continua fazendo até hoje. Até hoje a gente continua fazendo evento de network. O Felipe pergunta, como planejar o capital para tráfego pago? Não, então, o tráfego pago a gente não usava no começo, não. Isso é como a gente faz hoje, tá? No começo nem tinha tráfego pago, velho. Estamos falando de 2003, o Facebook estava sendo criado, né? Não tinha o Orkut, não dava para botar propaganda no Orkut, né? No máximo pagava lá para o Google, mas nem pouca gente usava, né? Então, hoje a gente tem já um orçamento reservado para tráfego pago de todo o nosso orçamento de divulgação, né? De marketing. Mas na época, no começo lá, a gente não fez, não usou tráfego pago, não. Hoje todo mundo fala disso, mas nunca fiz uma campanha. Então, o que eu recomendaria para quem quer experimentar? Cria lá a tua página no Meta, né? No Facebook, no Instagram. Publica, faz os teus materiais, publica ali, faz os posts, os videozinhos e tal, e aí, em vez de você planejar uma campanha de tráfego pago, não, vai lá e impulsiona os vídeos. Então, você vai lá, põe R$10 põe 10, faz um planejamento para publicar, sei lá, 10 posts aí no mês e coloca lá, sei lá, 10 conto em cada um, 50 conto em cada, dependendo do orçamento que você tem, 100 conto em cada um, impulsiona todos eles, porque aí você vai ter uma métrica no fim do mês, você vai começar a perceber quais que te trazem mais público, quais que te trazem mais lead, porque você vai monitorando, tem uma área lá para você ver qual que é a taxa de cliques, qual que é a taxa de conversão, né? Então, se for querer fazer by the book, cara, vai dar um trampo do caramba, você vai ter que deixar o negócio de lado para cuidar disso, ou você vai ter que gastar caro como uma agência. A maioria das agências de marketing é de trambiqueiro, sabe? Que não sabe nem o que está fazendo. A maioria, esmagadora maioria. Agora que eu comecei a estudar o negócio, eu percebi, a maioria é trambiqueiro das agências de marketing, eles não têm ideia do que eles estão fazendo, eles só gastam o teu dinheiro da pior forma possível, sem medir nada, né? Então faz por conta própria, impulsiona as coisas, mede, faz um acompanhamento ali para medir, não fica pensando em criar super campanhas, deixa o público automático, né? Isso era o que eu recomendaria, e o que eu recomendaria para quem está começando e não tem grana para gastar com uma agência boa, né? A gente também hoje faz prospecção ativa, e-mail, mídias digitais e WhatsApp, então a gente descobre contatos importantes pro que a gente está visando, né? E chega junto mesmo na lata, né? E aí eu criei para vocês aqui, eu não sei como que eu vou disponibilizar depois, acho que eu jogo o link aqui eu criei um roteiro para abordar novos contatos, né?
baseado aí na minha experiência, que eu vou compartilhar aqui com vocês, tá? Então, e aí aqui, ó, como encontrar o roteiro em 3 passos, então como que, né, como que você pode se, tem aqui umas dicas de como que você pode abordar, tá? Como que eu faço hoje, a ponte para fazer uma oferta sutil, o roteiro de prospecção para Instagram, porque aqui eu separei, né? Tem aqui, ó, um para o LinkedIn, que é diferente, né? LinkedIn é uma coisa, Instagram é outra. A pessoa que está no LinkedIn, ela está com outra pegada, ela está com uma pegada mais profissional, tanto que você não vê ninguém batendo boca no LinkedIn. No Instagram também não, já no X, né, no Twitter, é bater boca. No Instagram é só foto bonitinha, né, lugar bonito. É outra pegada aqui para quando você quer entrar em contato. A pessoa ela está em outra vibe, né? Então eu deixei roteiros diferentes aqui e aí tem uns princípios aqui para ambos, tá? E aí eu vou colocar o link aqui para quem quiser copiar. Eu não sei se depois vou mandar isso para vocês por e-mail, mas eu já mandei o link aí para vocês. O LinkedIn eu tenho a impressão, o Felipe, ele colocou aqui, é o funcionário do bem. Eu tenho a impressão que o LinkedIn é só para quem só entra no LinkedIn quando a pessoa está procurando emprego, sei lá, é a impressão que eu tenho, né? A gente, inclusive, campanhas que a gente fez da T2S, tanto para contratar quanto para lead, nossa, foi caríssimo e não trouxe bosta nenhuma, achei uma porcaria, né? Como o tráfego pago, eu digo, né? Mas para achar contatos é legal, né? Porque no LinkedIn você vê, às vezes um cara que você está querendo se aproximar, ele escreveu um artigo, aí tu não vai chegar lá falando, esse produto aqui te interessa. Não, você vai chegar lá e falar, pô, legal esse artigo que você fez, você falou sobre isso e isso, eu concordo, caramba, já pensou se aquilo ali fosse assado e tal. Começa trocando uma ideia, vai esquentando o relacionamento. E aí depois você tenta identificar uma dor dele para aí você tentar esquentar mesmo a relação, né? Métrica de referência. Então, aplica-se aí o princípio de Pareto. Para quem está começando e quem já está aí na jornada, conta comigo se com vocês também, conta aqui para a gente se com vocês também é assim. Ó. O princípio de Pareto se aplica para a gente aqui no funil de vendas. Então, ó, 20% das pessoas que você prospecta pedem uma apresentação sua. Das que pedem apresentação, 20% querem uma proposta formal. Aí você perde um tempo lá fazendo o documento, manda tal. Das propostas que você manda, só 20% começa a negociar. Não, tira isso, põe aquilo, tal, esse preço que parcela, não sei o que lá. E dessas negociações, 20% são efetivamente contratadas. Ou seja, eu tenho que falar com 625 pessoas para conseguir fechar um negócio. Essa é a nossa média aí. A galera que já trabalha, que já tem consultoria, como é que é? Consultoria é dose, mano. Consultoria é briga, é commodity, né? É hora homem. Então é brigando lá para manter um valor, hora que eu pague bem o profissional, ao mesmo tempo com uma margem de lucro mó esmagada, né? Mas é gostoso também, né? Mas eu tenho que falar com muita gente para conseguir fechar um negócio. Né? Como é que é com vocês? E a galera que está entrando, tu acha que vai conversar com 10 pessoas e vai fechar o negócio? Só se for da tua família, né? Teu pai, tua mãe, teu avô, tua avó, aí você vai fechar. De 10 pessoas, você fecha um, né? Mas você pega pessoas estranhas que não estão com intenção de compra, cara, e demora. E aí eu fiz um outro plano para compartilhar com vocês, né? Um plano para captação inicial de clientes. O que eu faria hoje, né? Se eu fosse começar hoje. E aí é um exercício, porque esse roteiro para abordar novos clientes é o que eu faço hoje. Então aqui eu pensei, compilei para fazer algo baseado, me espelhando, né? Espelhando no que eu faço hoje. Aqui eu não estou começando hoje, eu tenho 7 startups, mas eu já tenho uma estrutura para ter 7 startups. Inclusive, a gente lá, eu nem precisei buscar investimento nem nada, a gente consegue bancar, né? Então, é outra pegada, né? Agora, se eu fosse começar hoje para captar clientes, primeiro, alavancar o arsenal que você já possui. Tem um termo para isso, que é o low hanging fruits. Então, muitas vezes vocês ignoram o poder dos ativos que vocês já possuem. Você tem vivência, você tem experiência a teu favor, né? Então, primeiro você tem que criar a tua marca, né? Tem que ter uma presença na internet. A gente está falando de empresa de TI, né? Se não tiver um site, não tiver as mídias digitais lá, nem começa, né? Então, cria um logo e um nome. Qual? Qualquer um, mano. Tem um restaurante lá em São Paulo, bom pra caramba, mó conhecido, mó famoso, chama Sujinho. A Apple, o cara deu o nome da empresa de maçã, velho.
Até aquela galera de futurologia, tá, mano, isso não tem importância nenhuma, dá o nome que quiser, o logo que quiser, tem logo que é todo trabalhado, não sei o que lá, e dá certo, e dá errado, tem logo que é tosco e dá certo, então faz qualquer porcaria lá, entra no chat GPT, faz um logo aí para mim, é isso aí mesmo, pronto, manda ele fazer uns 3, aí você escolhe aquele que você acha mais bonitinho. Você tem que ter missão, visão e valores, isso você tem que imprimir isso e deixar na tua frente, você tem que pendurar na tua frente, assim como se fosse um burro vendo a cenourinha ali. Você tem que ter lá missão, visão e valores. Compra um domínio. Domínio é barato. Fala, compra o domínio. Contrate um serviço de e-mail profissional. Eu, particularmente, gosto do Google Workspace. Para quem tem 1, 2, 3 funcionários, não sai caro, né? Você tem que ter uma suíte de colaboração. Cria uma conta no WhatsApp Business. Cria um website simples e objetivo para divulgar sua empresa e seu serviço. Se fosse para criar, que rede social que eu uso? É Instagram e LinkedIn, meu. Instagram onde está todo mundo brincando e LinkedIn onde está todo mundo que quer arrumar emprego ou quer fechar negócio. E aí eu dou aquela dica que eu falei agora há pouco, faz imagens simples ofertando produto e serviço, sempre com CTA, que é a chamada para ação, né, Call to Action. Faça vídeos simples no estilo pergunta-resposta e impulsione com tráfego pago, porque na dúvida, eu não sei gravar, tal, não sei o que lá. Cara, pergunta e resposta. Você faz o videozinho, coloca ali a pergunta, inventa a pergunta. Você coloca ali como se alguém tivesse te mandado. Inventa qualquer porcaria lá. Aí você vai lá, não sei o que lá, tá. Aí você responde, você olha para a câmera e responde. É o teu negócio, você vai saber fazer isso aí. E aí você cria uma conta no Google Ads e promove sua empresa com tráfego pago. Então, o único que eu recomendo, assim, quando está começando, é tráfego pago do Google Ads. De todos eles, né? Para quem está começando. Porque o Google Ads é muito difícil fazer errado. Muito difícil, porque ele é simples, né? Então, vai lá, tem até o Google, como é que é? O Google Ads Start, não lembro o nome agora, que é o mais simplesão. Você vai lá, põe as palavras-chave e tal, não sei o que lá. É mais simples, né? Mais fácil, tem material fácil na internet. Ele é intuitivo, inclusive. Aí eu não vou gastar muito tempo aqui, não, mas porque eu vou disponibilizar o link para vocês. Deixa eu colocar aqui também. Copiar e colocar aqui. Mas aí tem a estratégia do epicentro de confiança, a clínica da reputação. Tem aqui eu tentei bolar uma coisinha assim, baseado com a experiência que eu tenho. Como é que eu faria hoje se eu fosse começar, né? Construir uma máquina de atração com inbound criativo, né? Eu pensei em algumas coisas que eu faria hoje, né? Se eu fosse fazer para conseguir. Eu sei a dificuldade que é ela no começo, né? E hoje talvez seja até mais, porque tem mais empresas e tal, né? Então, baseado na minha experiência, eu pensei, como que eu faria hoje, né? Gastei um tempinho traçando um plano, usei a IA, lógico, né? E aí eu usei várias, inclusive, que eu tenho conta de todas elas, além da IA da T2S, eu tenho lá o Cloud, do Grok, eu tenho todas lá, né? Então eu usei todas e eu fiz um compiladão, mas elas não foram tão boas, sei lá, 40% que está aí foi delas, o resto ou eu adaptei ou eu que incluí mesmo, mas algumas coisas eu incluí, discuti com ela, pedi algumas ideias, vale a pena, né? Então, aí aqui eu deixei uma, né, para dizer que nunca dei nada para vocês, então tem esses 2 links aí para quem está realmente começando aí, pensando em começar. E aí depois eu gostaria do feedback, você já sabe o meu nome, eu vou deixar aqui o link também, para quem quiser me seguir, eu vou colocar o link aqui do meu Linktree. Um minutinho. Onde tem o link das minhas redes sociais, e aí depois, se vocês usarem e der alguma coisa der certo ou der errado, dá um feedback aí dos planos, ver se alguma coisa serve para vocês, se usou alguma ideia, se deu certo, depois manda um feedback aí, vai ser legal. Busca por talentos, essa aqui é treta, né? É treta. Como é que você vai contratar funcionário sem ter grana? Tá começando, né? Vai pegar dinheiro no banco, dá errado, né? Daí sobra para você, né? Eu tenho uma grande facilidade, eu sou professor, então muitos dos funcionários da T2S vieram de onde eu leciono, né? E o meu sócio também é professor, né? O André perguntou, eu já descrevi a minha trajetória como empreendedor profissional. Eu não entendi, André, não entendi. Descreveu...
Não entendi. Descreveu onde? Já tem algum material? É isso? Se quiser compartilhar o link aí, pode compartilhar. Mas eu não entendi o que você quis dizer, velho. Eu já descrevi a minha trajetória como empreendedor profissional. Como dar conta de todas as atividades? Empresário, professor, palestrante, como se organiza? Cara, delegando. Eu sou escovador de bicho, eu gosto de meter a mão na massa, mas eu delego muita coisa, né? Muita coisa. Então, eu aprendi bem a delegar, principalmente tarefas administrativas, eu delego bastante. Comercial, eu delego bastante, e aí eu me coloco ali só em última instância mesmo. E aí dá tempo, né? Dá tempo. Eu não sou um palestrante profissional, assim, eu dou palestra eventualmente, né? Nas redes sociais eu faço tudo, né? Eu que gravo, edito, mas aí eu busco o caminho mais simples, né? Então eu procuro fazer uma coisa mais simples, que não vai me dar muito trabalho para editar, mas que agrega algum valor, né? E tô com a mesma mulher ainda, então acho que eu tô cumprindo bem o papel, né? Meus filhos e minha mulher não me abandonaram ainda, né? Mas eu consigo organizar bem o meu tempo. Mas no começo não. No começo era trabalhando 16 horas por dia. Hoje eu já consigo ter mais tempo livre, não trabalho aos fins de semana. Hoje eu já consigo organizar melhor o meu tempo. Mas o segredo foi aprender a delegar. Então eu sei dividir bem as tarefas, eu e meu sócio, a gente sabe dividir bem nossas tarefas, e a gente sabe delegar bem, principalmente as tarefas chatas, administrativas e comerciais. As técnicas, muitas vezes eu faço coisas que eu não devo, que não deveria estar fazendo, né? O André, qual link envia? Aqui no Type or Comment, aqui no, mando, eu não entendi o que você quer dizer, André. Caramba, o André colocou, ó, eu já descrevi a minha trajetória com empreendedor profissional, se você quiser eu envio. Ah, tá. Ó, lá no link que eu coloquei ali em cima, o Linktree / Ricardo Pupo, se você não quiser compartilhar aqui com todo mundo o link, você pode entrar lá numa das minhas redes sociais, ou o LinkedIn, né? Manda no direct lá no LinkedIn, ou no X, enfim, escolhe uma lá e manda. Tá bom? Agora entendi. Agora entendi. Legal, cara. Mas se você quiser compartilhar aqui com a galera, pode mandar aqui. Voltando aqui, ó, busca por talento. Então, para mim é fácil. Eu tô lá, eu consigo identificar os talentos, né? Eu fico 6 meses com ele, depois meu salário. Na verdade, ficava 1 ano, agora 6 meses, diminui minha carga horária, né? Até essa também, eu dou aula 2 vezes na semana só, uma manhã e uma tarde, né? Então, hoje eu posso, né, diminuir minha carga horária e tal. Mas teve época que eu dava 40 aula por semana e trabalhava full time, era tenso. E aí, eu tô 1 ano com a pessoa, eu sei se ela é boa, se ela não é boa, eu identifico coisas que o processo seletivo não identifica, como comprometimento, como capacidade de aprender rápido, né? Que são coisas muito importantes, né? E além de ser fácil para encontrar talentos e compreender o perfil de um bom técnico de TI, né? Eu faço avaliação técnica, eu sei fazer avaliação técnica, eu dou aula, eu faço prova, né? Então eu tenho essa facilidade. Mas eu sofri demais e ainda sofro com vagas para outras áreas, né? Marketing, comunicação, administração, porque eu não dou aula disso, né? Eu não dou aula disso. Então, e aí o André colocou, ele estava desempregado, abriu uma microempresa, esperar uma matéria do Pequenas Empresas Grandes Negócio, ele colocou aí, ó, a Net Suporte. Começou a trabalhar como motorista de aplicativo, né? Uber ajuda. Então, na época eu dava aula e tinha empresa. Eu fui começar a ganhar dinheiro com a empresa depois de 10 anos. Enquanto buscava oportunidade na área, mesmo antes disso, eu já havia feito diversos cursos técnicos, como montagem e manutenção de computadores e tal. Apesar da formação, não consegui oportunidades formais, a luta é dura, mano. E como forma de agradecimento do colega, né? Ele indicou para uma empresa onde ele trabalhava, e assim, primeiro emprego, como analista de suporte trainee. Beleza. Eu acho que não vai caber tudo aqui, André. O lance é você colocar num documento aí do Google Docs e depois compartilhar o link. Que aqui você não vai conseguir colocar o texto todo. Eu acho que tem limite de caracteres aí no chat, tá? E aí eu sofro pra caramba ainda, né? Pra buscar talento, assim. E agora, a minha experiência de busca por talento mostra a importância da vida acadêmica. Então, quem de vocês já saiu da faculdade ou ainda nem fez faculdade, né, e não volta mais, não é legal. Então, manter um vínculo, porque você pode manter o vínculo com os professores, porque você pode pedir indicação para o professor tem condições de indicar gente boa, né?
você pode fazer curso de verão. Nas faculdades, geralmente tem lá os cursos de férias, né? E aí você pode pegar esse período para fazer um curso de férias e usar o curso de férias, nem que você dê de graça o curso, mas você usa ele para tentar descobrir talentos lá, né? Então, por isso que eu não tiro o pé das FATECs, eu dou aula na FATEC Santos e na FATEC Praia Grande, né? A metodologia científica auxilia no raciocínio lógico, resolução de problema, lida com as falhas dos negócios, né? A FATEC valoriza relatório técnico. Se você vai dar aula, eu recomendo a FATEC, porque eu nem preciso fazer mestrado, nem tenho interesse em fazer mestrado e doutorado, porque na FATEC relatório técnico vale mais do que artigo científico. E tá certo, né? Porque relatório técnico alguém me pagou para fazer, né? O Felipe disse que todo ano faz palestra para alunos do local onde fez técnico. Isso é legal, velho. Ele fez uma palestra de Clean Code, uma vez em uma FATEC e uma vez em desenvolvedores. Legal, cara, legal. Quem dá palestra aí, quem é professor, depois quiser manter contato, entra lá no LinkedIn, me adiciona lá, a gente continua trocando figurinha, né? Esfriou de evento lá. Onde que é, Felipe? Onde que você falou que é mesmo? Enquanto o Felipe escreve aí, qual foi o ponto da virada para mim, né? E a gente começou a fazer projeto para a empresa do Porto. E aí chegou um ponto que a gente falou: caraca, mano, a gente tem maior know-how aqui no Porto, né? O Porto de Santos, logística portuária, né? E aí a gente começou a fazer campanha de prospecção de clientes em outros estados, porque até então a gente só tinha cliente aqui na Baixada, né? Cara, a gente achou um monte de região muito mal atendida no Nordeste, no Norte, no Sul, e a gente entrou até com facilidade. Isso foi um ponto de virada para a gente. Quais são os desafios nossos, né? Bom, o primeiro desafio é que a T2S a gente focava no nicho portuário com marketing tradicional, evento, programa de TV local. As primeiras tentativas de marketing digital falharam por falta de know-how. Aí a gente teve que aprender. Durante a pandemia e a mudança, o marketing disparou lá, em marketing digital, né? E aí, com a nossa equipe de comunicação, a gente se frustrou, porque, assim, eu sou tão frustrado, porque antes da pandemia, eu chamei lá o meu time, o Felipe de Pindamonhangaba, hein? Tem o Flávio também, que fez palestra. Pô, Cybersecurity é legal, hein, Flávio? Depois me chama lá no LinkedIn, vamos manter contato, hein? O Marcelo quer saber qual a minha visão em focar em serviços mais específicos, como Cloud e DevOps, consultoria em arquitetura e alocação de squads. Vejo que a tradicional fábrica de software está muito genérica e competitiva. É verdade, né? Assim, o nicho é uma vertical de mercado. Então, assim, se você, eu tenho uma experiência aqui com saúde, cara, cai para cima de saúde. Eu tenho uma experiência com logística, transporte, cai para cima de transporte. Que nem no nosso caso, eu tenho experiência com porto. Porto é um nicho mó fechadinho. Cara, o Porto de Santos é o maior. A experiência que eu tenho aqui no Porto de Santos, nos outros portos do país, eu virava rei, entendeu? Então, isso fez muita diferença, né? O Felipe, pode enviar os... pode, lógico que pode, Felipe. Manda lá o link no LinkedIn lá, com certeza. E aí, assim, na época, cara, eu chamei a minha equipe de comunicação e falei, vamos fazer um podcast, isso em 2018. Imagina a minha frustração, porque eu larguei na mão delas, tem que a gente delega, não rola, né? Eu larguei na mão delas e não saiu o negócio. Imagina se eu tivesse feito podcast antes da pandemia, que foi quando explodiu o marketing digital, né? E aí, em 2020, eu fiquei super frustrado e falei, vou eu mesmo aprender essa porra. E aí eu comecei a estudar marketing digital, comprei curso do Peter Jordan, do Elias Manan, daquele outro trambiqueiro lá, como é que é? Caramba, Thiago Finti. Comprei um monte de curso de trambiqueiro aí. Trambiqueiro mais ou menos, né? Falo trambiqueiro porque eles vendem muito mais do que e tal, né? E aí hoje eu já tenho um conhecimento muito melhor aí do que alguém levantou a mão, pode, manda. Quem é? Baixou? Levantou e baixou? Eita. Alguém levantou a mão, mas aí baixou. E aí, essa estratégia de marketing digital, qual foi o resultado? Eu mostrei para vocês lá, né, meu? O canal Tecnologia Portuária tá com 100 mil inscritos em 1 ano e meio, se a gente somar, porque a gente tem 30 mil inscritos no Instagram, 30 no Facebook e 40 no YouTube. Então a gente já fez a primeira parceria paga, né? A gente tem um patrocinador, tá uns 6 meses já, a Loicomex pagando fixo, tá tendo resultado, né? E a gente sabe, agora que a gente entende o marketing digital, sabe que como a gente tem recurso para manter isso por um longo tempo,
Cara, em 5 anos a gente está com 1 milhão de seguidores, num nicho pequeno, né? Aí a gente viu que funciona o negócio. E aí a gente começou a pender para produtos. Então, outsourcing, o investimento inicial é baixo, só que você não tem escala, né? Você vende hora, e quando você vende hora, você não tem escala. Produto tem escala. E aí a gente começou a inovar em squads de inovação para desenvolver produtos internos, que são aqueles que eu mostrei para vocês. Os projetos foram Data Recintos, uma solução de rastreamento de... Ei, que gado que, pô? Isso é rastreamento de carga, pô. Não sei por que tá gado aqui, depois eu corrijo. O EvoluRP, que é uma plataforma evolutiva de gestão de informações, migrado do sistema legado. Inovação, outras inovações do TDS, o Ponto, como eu mostrei para vocês, que chama de gestão de tarefas com timesheet. O H-Helper, que é um sistema para fazer processo seletivo assistido por IA. O Helps, que é uma IA corporativa privada, personalizável, com treinamento específico. E uma lição importante aqui, e aí deve ter dev sênior aí que não vai gostar do que eu vou falar. Mas assim, na hora de... Isso é uma lição para fazer o MVP. Vale para mim essa lição. Tem uma enquete aí para responder, pessoal. Responde aí. Você teria interesse em participar de um curso que ajuda a lançar sua própria empresa de TI? Essa enquete aí a galera do Grow Factory colocou. Enquanto vocês colocam aí, deixa eu falar aqui. Ó. O EvoluRP tem alguma relação com RP? Sim. O nome é Evolutive Resource Planning. Então é isso, né? Ele também é ERP, né? A gente colocou o Evolu no meio, porque ele tem uma proposta de ele gera as telas automaticamente, de forma dinâmica, com base na estrutura do modelo, da estrutura do negócio, do modelo de dados. Então ele é evolutivo nesse sentido, ele tem uma pegada diferente, né? Lição importante que eu aprendi, que eu quero compartilhar com vocês, que pode ser que muitos não gostam. Na hora de fazer o MVP, estagiários e estudantes se saem melhor do que gente experiente, infelizmente. A nossa experiência lá mostrou isso. O que acontece é que o dev mais experiente, ele não é muito pragmático, ele quer fazer tudo, ele é muito perfeccionista. O estudante não sabe porra nenhuma, então você fala para ele, o objetivo é esse, ele vai que vai. E se você parar para pensar, inovação não se dá com doutor, inovação não se dá com gente experiente, não, inovação se dá com estudantes. É só olhar para trás aí. Google começou com estudante, Microsoft começou com estudante, Apple começou com estudante, Oracle começou com estudante. Todos esses caras aí começaram com estudante. Todos eles. OpenAI começou com estudante. Né? O Carlos me perguntou aqui se eu já tive medo depois de fechar um projeto grande ou em alguma empreitada de negócio. Como você lidou com... Cara, eu tenho medo sempre. sempre. Imagina só, quando eu fazia, o meu medo era menor. Agora eu fecho e eu ponho outros para fazer. E a gente já tomou na cabeça várias vezes, né? Recentemente, a gente teve que praticamente refazer um projeto em determinado momento, vendendo um projeto de escopo fechado. Eu tinha uma pessoa do comercial e um líder técnico, os dois vieram conversar comigo. Eu falei, não, a gente não tem ninguém para tocar esse projeto. Aí veio o cara do comercial com o líder técnico e falou, não, eu consigo. Não, tu não consegue. Não, eu consigo, eu garanto, tal, não sei o que lá, tal. E o comercial, não, pô, eu conheço ele, tal, não sei o que lá. Os dois me convenceram a fechar um projeto de escopo fechado para aquele líder técnico que tinha acabado de virar sênior, mas era um sênior fake da pandemia. Ele virou um sênior, eu falei, cara, eu te conheço, dei aula para você e você está comigo até hoje, você não tem condição de tocar isso aí. Tu vai multiplicar para a garotada aí, dizer, você não tem aí, não, eu consigo, tal, não sei o que lá. Resultado, o projeto foi para o brejo, a gente está tendo que refazer, e nenhum dos dois está mais na empresa. Então, às vezes, se você delegar para a pessoa errada, para pessoas que você não confia, você está arriscado a perder um profissional ainda, né? Foi uma péssima forma de aprender essa lição. Eu sabia quando aconteceu, né? Mas assim, hoje o meu medo é menor porque eu sei que financeiramente a gente está saudável e tem condições de cumprir mas eu nunca deixei de entregar nada, né? Nunca. E muitas vezes eu assumi o prejuízo, né? Pela T2S a gente não deixa de entregar nada, né? Vamos ver as mensagens. Mas medo, cara, medo eu tenho até hoje. Quando eu fecho um negócio, quando eu faço um vídeo e publico, eu tenho medo que alguém vá lá e fale, pô, de ter falado uma merda lá no vídeo. Né? Estagiários geralmente fugiram quando deleguei MVP. Então, mas aí tem que pegar gente boa, né? É difícil de achar, mas tem que pegar gente boa.
O Felipe falou, perfeccionismo é uma luta que tem. Todos nós, quando você está terminando o projeto, você sempre pensa, caramba, eu faria isso tão melhor agora, dá vontade de jogar fora e começar de novo. Mas não pode, tem que ser pragmático, Né? Valeu, opa, eu que agradeço a pergunta aí, Carlos. O Décio perguntou, os profissionais experientes podem voltar a ser estudantes? Né? E é verdade, né? Não foi uma pergunta. Você acha que este é o caminho? Cara, eu acho que talvez seja uma reprogramação de mentalidade mesmo, né? Mudar o mindset, eu não gosto dessa palavra, né? Mas assim, pensar no MVP, hoje eu tenho um pensamento já diferente em relação a isso, né? Eu sempre fui um pouco meio pragmático, né? Mas hoje, assim, antigamente eu media a qualidade das coisas com a minha régua. Hoje eu meço a qualidade das coisas com a régua do cliente ou com a régua do usuário. Não sei se tu me entendeu, mas assim, não, eu costumo fazer esse exercício. Não interessa se eu estou gostando, o que interessa é se o cliente está gostando. Estudantes de Postgres geraram Google, Intel. Estudantes de pós, né? Geraram Google, Intel, OpenAI. Então, estudante está com a mente mais livre, né? Vamos ver como é que ficou a enquete aqui? Perdi a enquete. Passou a enquete, fui ver agora o resultado. Não tem mais. Bom, essa lição, eu acho que na hora do MVP, tenta pensar com cabeça de estudante, com cabeça de quem não sabe. Se você já é um dev experiente, seja pragmático. Você não tem que entregar o treco perfeito, você tem que focar em colocar uma coisa simples que alguém vai usar. Não fique inventando de fazer uma super aplicação que vai ser ultra escalável, porque quando você começar, se você der a cagada dela se tornar ultra escalável do dia para a noite, tu arrumou um baita de um problema bom. Então não se preocupa com ele agora. E que vai ser muito improvável, né? Efetivamente a regra é o usuário final. Também acho, que às vezes o cliente não necessariamente é o usuário final, mas geralmente é, né? Dicas aí para os novos empreendedores. Bom, primeiro é começar hoje, né? Hoje é o melhor dia para começar um negócio. Então, você sai daqui, ó, são 8 horas aqui, são 7 horas na Austrália, ou 9, né, sei lá. São 7 horas na Austrália, da manhã. Cara, começa hoje, não fica enrolando. É melhor começar meia boca do que não começar, né? Quanto mais você atrasar ou procrastinar, mais oportunidades você vai perder. Você tem que começar e quando você começar, você vai ficar mais atento à oportunidade, quando ela aparecer. Se você acha que a sua mentalidade não é de uma pessoa empreendedora, muda a sua mentalidade. Não dá para mudar. Dá para mudar sim. A enquete voltou lá, vamos ver a enquete. Ó. Quais temas mais lhe interessam? Como conseguir os primeiros clientes? Maioria esmagadora aqui. Ó. Como criar uma oferta e fazer pré-venda? Interessante saber. Como escalar o negócio? Isso aqui, essa é a dificuldade. Como contratar uma equipe? Eu vou responder aqui, deixa eu interromper. Eu vou responder aqui para vocês a enquete. Olha lá. A primeira resposta que a galera mais votou é como conseguir os primeiros clientes? Eu fiz uma manualzinha para vocês, né? Eu fiz um como é que a gente faz hoje e como que eu faria se começasse do zero hoje. Depois, com 12%, como criar oferta e fazer pré-venda. Caraca, essa é difícil. O que eu diria como dica é o seguinte, faça várias ofertas diferentes, impulsiona com tráfego pago, mede, e aí você vai ter uma ideia de qual que vai funcionar melhor. Não dá para ter ideia do que funciona e o que não funciona. Eu não sei se vocês já viram um vídeo do Pablo Marçal dizendo, sabe como é que eu gravo? Eu gravo 100 vídeos, um com camisa azul, um com camisa verde, um falando de lado, um falando de frente, e aí eu ponho todos, eu promovo todos. Aí eu não sei explicar, mas um deles arrebenta. Então, assim, a gente não tem como saber. Então, você tem que fazer várias ofertas diferentes da mesma coisa, e aí quando você tem várias ofertas diferentes e você mede uma hora uma vai dar certo, né? Vamos ver, o Herbert escreveu aqui, sou um dev desatualizado com muitas ideias e uma baita dificuldade de implementação. Como começar tudo? Como começar tudo? Tudo eu não sei, mas começar com o começo, vamos lá. Se você é desatualizado, acho que você já está melhor que a maioria, porque a maioria dos novos aí, dos entrantes, eles são atualizados demais. Se você é desatualizado, quer dizer que você ainda domina os fundamentos, você vai se dar bem. Ainda mais com inteligência artificial. Você vai se dar bem. Você sabe como não implementar alguma coisa insegura, você sabe como não implementar uma coisa de baixa performance, você vai se dar bem. Agora, como começar? Depende do que você quer fazer. Né? Depende do que você quer fazer.
O Wagner acabou de fazer MVP via ferramenta de recomenda tocar para frente. Isso é lógico, tu já terminou o MVP, põe hoje, velho. Assim, você corre o risco de perder ali. É um MVP de um SaaS? Se for um SaaS self-service, mano, cria lá a página no Instagram e impulsiona essa porra aí, velho. Vendo o que dá. Vendo o que dá. O Wagner tá na mesma do Herbert. Cara, mesma coisa. Uma coisa que eu falei para ele. Vocês têm que definir o que você quer. Porque assim, você tem que ter um objetivo. Se o teu objetivo é assim, não, só quero montar empresa. Uma empresa do quê? Ah, não sei. Pô, então você não quer montar empresa. Você só quer, né, sei lá, ser empresário e tal. Tem que ser menos abstrato. Né? Então tem que decidir que caminho que você quer seguir. E vai para cima dele. E aí tem que estudar para descobrir como traçar o caminho, né? O André, eu hoje começaria do zero. Antes faria primeiro um planejamento. O Mike Tyson, ele tem uma frase, André, que diz assim, todo mundo tem um plano até levar o primeiro gancho no queixo, né? E aí o teu plano vai pro ralo. Eu não sou muito fã de planos. A gente faz lá na T2S, a gente tem um plano estratégico. Eu não faço plano de ações, né? O Rodrigo também não gosta, meu sócio, a gente não gosta. Porque eu acho que o plano de ação perde um tempo fazendo e a gente não consegue executar quase nunca. Para software também, por isso que a metodologia ágil vai melhor, né? Então, o software, como ele é muito volátil e negócios são voláteis como o software, fazer um planejamento muito extenso não costuma dar certo. E tem vários casos aí de coisas que foram super planejadas e no fim das contas foi pivotada e não foi nada daquilo, né? Então, usa metodologia Lean, né? Metodologia ágil, simples. E aí, em vez de plano, faz um plano estratégico, mas não um plano de ação. Tá? O Rodrigo quer saber qual a minha opinião sobre negócios baseados em produtos low code. Eu acho excelente, O Léo Andrade lá, que faz bancada comigo com Desbugados, ele é o rei do low code aí no Brasil. Acho que é o maior canal de low code no Brasil. Eu acho excelente, eu já vi gente que usando essas plataformas de fluxo de processo, o cara criou uma aplicação no WhatsApp, vendeu e transformou em produto, velho, né? O no-code, ele a longo prazo ele é caro, não tem jeito. Todos eles, né? Porque você está pagando a plataforma. Então, a longo prazo, ele é caro. Mas ele viabiliza fazer MVP. Então, eu sou super a favor de usar o no-code para fazer MVP, né? O Felipe tem ideia, precisa focar no MVP como algo simples e não como um software cheio de arquiteturas e tal. Como trabalhei muito em empresas, o foco na arquitetura, performance e boas práticas vinha de cima. É verdade. O MVP, você tem que deixar de lado as coisas. Eu vou falar um negócio para vocês aqui que eu sei que muitos não vão gostar também. Mano do céu. A gente se preocupa demais com métricas que não têm a menor importância para o software. Menor importância. Se tem pouco if, se tem pouco for, se tem muito arquivo, cara, o que interessa é se ele é rápido, se ele consome pouco recurso computacional, se ele é seguro e se o usuário acha bonito. Só tem essas quatro métricas que importam. E o MVP tem que se preocupar só com isso. O código é feio. Dane-se, ninguém vai ver teu código. As pessoas que vão criticar o teu código, que são os outros devs, eles não vão comprar o teu código. Quem vai comprar o teu código é o usuário que não consegue nem entender, muito menos, né, ele não consegue nem ver, muito menos entender aquele código lá que está por trás, né? Como mudar essa mentalidade? O Felipe perguntou. Rapaz, como mudar a mentalidade? Só tentando exercitando pensar de maneira inversa, né? E o hype, recomendo. Linha Startup é legal, gosto também. Flávio, ao começar com prestação de serviço ou desenvolvimento de solução? Então, Flávio, hoje eu acho que eu apostaria em produto, que produto tem mais escala, né? Serviço você consegue começar hoje. Produto também, mas não ganhando dinheiro, né? Então, produto, se você tem um conceito do MVP, o que vocês fariam? Faz uma landing page, que é aquela página de venda, e promove ela, vê se pessoas se interessam, sabe, para aquele negócio de acesso antecipado, o early adopter, faz alguma coisa nesse tipo, assim. Isso, a galera, o Gis Sanabri colocou no no-code, tem o N8N, que ficou famoso aí por causa da IA, né? Mas tem problema de segurança, né? O Lovable teve problema de segurança, né? Ninguém está imune a isso, né? O livro de linha startup seria o Startup Enxuta em PTBR? Cara, não sei te dizer. Nunca li esse livro, não. Nunca li, não. Wagner só falou verdade. É verdade, porra de código, cara. Quem que fica... Né? Tu não vende o código, né? A gente vende o software, pô. Ó,
É a pergunta da mentalidade, né? Se você acha que sua mentalidade não é de pessoa empreendedora, mude. Acho que foi nesse sentido, né? Então, assim, como é que você muda a tua mentalidade empreendedora? Faz tudo o que a CLT, inverso ao que a CLT diz. Vai fazer o quê? É isso. Assim, o empreendedor tudo que. No Brasil, a gente tem uma cultura de denegrir, né, o empresário e tal. Cara, vira do avesso essa cultura porque ela tá todinha equivocada, né? Ah, o chefe, não sei o que lá. O chefe, o empresário, ele tem vários chefes, que são os clientes. E se você acha o teu chefe ruim, imagina você ter cliente. Cliente, eu adoro meus clientes, amo de paixão. Mas é tenso, velho, é tenso. Né? É muito pior que chefe, no sentido que. Né? Então, assim, mesmo dentro da empresa, você pode ser empreendedor. Muitas coisas, a nossa cultura bloqueia um funcionário de chegar no chefe e falar: cara, eu tenho uma ideia e eu quero tocar essa ideia aqui contigo. Você tem grana aí? Vamos fazer junto esse negócio? Eu faço nas horas vagas. Adivinha quantas vezes eu escutei isso aqui, né? T2S, depois de 22 anos? Nenhuma vez. O Felipe está falando do livro, né? O André colocou: quanto cobrar por serviço ao cliente, contrato. Cara, se você vai cobrar por consultoria, aí você bota, é a tua hora. Você tem que colocar o teu custo, o governo, que custa por volta de 1/3, custa pra caramba, né? Ele ganha mais do que eu na T2S e o Rodrigo, juntos, né? É foda. Então você vai colocar o teu preço, não pode esquecer do custo de impostos que você vai ter que pagar, e colocar o custo, né, os impostos e o quanto você quer ganhar. Só que, por outro lado, quem dita o preço é o mercado. Então você tem que analisar quanto que o mercado está cobrando. Se você acha que consegue cobrar muito barato, você vai se dar bem, mas conseguir cobrar mais caro do que o mercado já está acostumado a pagar, você vai dar com a cara no muro. Ninguém vai contratar o teu serviço, né? Então, dependendo de onde você está, o primeiro passo é você olhar aí no teu mercado quanto que estão cobrando, quanto que estão pagando, na verdade, né? E aí, com base nisso, você traça o teu preço. E aí você dá um jeito de fazer com ele, né? Não espere pelo momento perfeito, a oportunidade perfeita ou pelo produto perfeito. Eu sei que a gente deve ter essa mania de ser perfeccionista, não vai para lugar nenhum ser perfeccionista, né? O perfeito, ele é inimigo íntimo do feito. Inimigo íntimo. Então, mano, não perde tempo. Se tá mais ou menos, serve, né? Depois arruma. E, de novo, começa hoje. Se vocês querem empreender, começa hoje. Nem que seja para fazer o teu plano estratégico, mas ele tem que ter uma data de início. Fala, não, vou começar hoje, mas segunda eu estou batendo lá num contador para ver como é que vai ser esse negócio aí para abrir o meu primeiro CNPJ. Espero que vocês tenham vários CNPJs. Economize recursos. Então, evita empréstimo. Eu não gosto de empréstimo. Empréstimo é dar dinheiro para banco. De nada. Eu não tomo empréstimo para nada. Para comprar carro, para comprar imóvel. Eu compro o carro que cabe no meu bolso, eu compro o imóvel que cabe no meu bolso. Eu não financio. Eu peguei bronca de banco depois que eu financiei meu carro e paguei 2 carros para o banco. Aí naquele dia eu falei, a pior merda que eu fiz foi isso. Era melhor ter vendido o carro e ficado de moto, né? Outras dicas para começar sem recursos, né? Procura parceiros. Então, é sempre bom você ter parceiros para continuar para compartilhar o trabalho e o risco. Então, arruma sócio. Tem que ser de confiança, né? Mas você tem que confiar também, né? Tem que confiar em alguém, né? O Felipe concorda com o Gil. Banco é furada. Procure patrocinadores. Então, você tem família, amigo de amigo. Apresenta a tua ideia e um pequeno plano de ação. Quando eu digo pequeno plano de ação, é um plano estratégico, né? Um plano estratégico ali. Fala com a família, com os amigos. Se for boa a ideia, se ninguém gostar da tua ideia, mano, talvez você tenha que mudar a tua ideia. Porque se nem quem é da família, quem é amigo do amigo gostou da tua ideia, eu acho que a tua ideia não é boa, cara. Não tem muito, né? Se uma coisa, a família, amigo, fala, puta, a tua ideia é legal, cara, mas eu não tenho grana, beleza. Aí, agora, se alguém tem grana e a ideia é boa, fala, pô, eu vou precisar trabalhar? Não, você vai investir, se der certo, tu vai ganhar dinheiro. Pô, beleza, né? Se for pouquinho, procura. Pergunta na lata, velho. Fala, eu tô com essa ideia aqui, eu preciso de grana, velho. Eu não tenho grana. Eu acho investidor anjo, Décio, eu acho
eles anjos. O investidor anjo, ele é anjo mesmo, porque ele assume todo o risco, cara. Para pensar, ele assume todo o risco. Ele fala, vou te dar a grana e vou ficar aqui torcendo para você fazer. No máximo, vou dar uma cobrada. E às vezes a cobrança é importante, né? Você tem que ter alguém cobrando, você tem que ter um compromisso, senão o negócio não sai. Então, o investidor anjo, ele sabe, lógico, né, que ele não está fazendo isso por caridade, ele está investindo porque ele sabe que se virar, ele vai ganhar muita grana. Então, o investidor anjo, o que, que ele faz? Ele aposta em 10 ideias, saca? Ele aposta em 10 ideias. E se uma virar, que nem a gente está fazendo até 2S, a gente está apostando em 7. Eu não faria se fosse uma só. Eu juntei ali com o Rodrigo e falei, cara, uma só é perda de tempo, vamos começar fazendo várias. E eu só não estou fazendo mais que 7 por falta de gente. Você não está fazendo mais. O déficit existe, galera. Você não precisa de um plano de negócio. Eu acho uma bobagem um plano de negócio. Apenas de uma boa ideia e um plano para encontrar o mercado e gerar lucro. Então, foca no óbvio. Faz o MVP do plano de negócio, que é um plano estratégico que pensa: qual é o meu mercado? Tem gente para pagar? Quanto vai pagar? Vai me dar lucro? Vai. Então, eu vou botar minha ideia nisso aqui. Não seja ganancioso. Se o investimento for pequeno e honesto, você conseguirá recursos. Se não conseguir, é porque a proposta não é boa. Mude a sua proposta, que eu falei agora há pouco. Se nem tua família, teus amigos gostaram da ideia, muda a ideia, cara. Agora, divide o bolo, mano. Não é querer ficar com o bolo inteiro. Quanto mais você dividir o bolo, mais gente vai estar trabalhando, nem que seja verbalmente. Os caras não vão lá no Shark Tank e praticamente dá o negócio para os caras. Por quê? Porque sabe que aquele cara conhece muita gente, aquele cara, aquela mulher, ela conhece muita gente que vai ajudar a viabilizar o negócio da pessoa. Então, não seja ganancioso. Tem um livro que li que se chama Adams. Adams, óbvio, é o nome do livro? Não conheço. Adams, óbvio. Não conheço. Ó, mantém uma estrutura enxuta. Hoje é até mais fácil. Na minha época não tinha isso, mas hoje tem escritórios virtuais, tem coworking, ter cota para serviço em nuvem. Cara, a gente está falando de TI, velho. Tu entra lá no Google Cloud, você entra na Amazon, na Oracle, todos eles, o Azure. Todos os clouds, eles oferecem uma cota gratuita para você testar a sua aplicação, testar o seu empreendimento, né? E ainda assim, muitas versões gratuitas para negócios iniciantes. O Google tem lá deve ser meio burocrático para conseguir, mas o Google for Startups, um prédio lá em São Paulo, já fui em algumas palestras lá, alguns eventos, e eles oferecem, não grana, né? Mas eles oferecem cotas ampliadas para negócio que está começando, porque às vezes você está começando e você precisa de usuário. Aí você tem que bancar isso, né? Porque experimente grátis por 14 dias. Custa caro fazer o experimente grátis, né? Então, aí às vezes o Google ajuda nesse sentido aí. O André, concorrer à licitação na prestação de serviços para governo, cara, eu fujo de governo, André. Eu fujo de governo. Governo é encrenca, mano. Eu sei lá, eu fujo. A gente foge lá. Entendeu? A gente tem um cliente governo, que é uma autoridade portuária do Rio Grande do Norte, que usa a nossa solução Data Recintos. É o único cliente do governo que a gente tem, tá? O Carlos falou, eu já consegui o Google for Startups pro Google Maps. Olha lá, top, velho. Top. É muito burocrático? Eu nunca nem perguntei como é que é. O Flávio colocou Itaú Cubo também. Itaú Cubo também. E assim, essas incubadoras não é só o apoio moral e às vezes econômico que elas dão. É o apoio de relacionamento. Se o teu propósito de negócio é legal, os caras eles encaixam, eles dão um jeito de promover, né? Porque eles ganham com isso, né? Para encontrar talentos, você não vai ter recursos para contratar os melhores. Só que você tem opções. Né? O Carlos colocou, é só preencher o form, explicar o negócio, eles liberam sem grandes dificuldades. Legal, pô, bom saber. Eu nem pleiteei, porque eu já sou cliente do Google Cloud, né, pela T2S, a gente já tem aplicações lá. Eu nem pleiteei, porque eu acho que eu vou dar o CNPJ, eles vão falar, malandrão, tu não pode não. Bom, e como é que você faz para encontrar talento quando você não tem grana para contratar o talento? Se o modelo de negócio for atraente, eles aceitarão participação societária. Né, ou acionária. Eu coloquei acionária ali, mas é societária, né? Você vai oferecer, eu te dou 5% do negócio. Mas o negócio nem existe, tal, não sei o que lá. Às vezes, cara, tem um monte de startup que é assim. Você pega a gente talentosa porque a pessoa acredita na ideia e vai que vai. E aí, lógico, né? Você tem que procurar estudantes que tenham uma família que consiga manter ele. Não adianta pegar o cara que está trabalhando 8 horas por dia, estudando 4, né? Não vai para frente, né? Tem que ser alguém que tenha disponibilidade, né?
A maioria dos talentos de TI já tem o perfil técnico e gostaria de ter um Steve Jobs como parceiro. Então você tem que ser o Steve Jobs. Se você quer montar um negócio, ou você é o Steve Jobs, ou você vai buscar o Steve Jobs. Eu não sou fã do Steve Jobs, não. Mas o ponto é, você tem que ter um marqueteiro contigo. Não pode esquecer da área de vendas, da área de marketing. E se não é você esse cara que vende, você tem que se associar a alguém. Agora, se você já é esse cara de vendas, cara, tem um monte de técnico que vai querer entrar na dança contigo, né? Porque, pô, esse cara vai conseguir vender. Eu tenho ex-aluno meu que foi funcionário, inclusive, e que arrumou um Steve Jobs, o cara foi trabalhar com ele, o Steve Jobs, um cara que era vendedor, que nem era da área técnica, mas o cara, pô, vendedor. Às vezes você conhece alguém que é assim, alguém que tem um perfil vendedor, fala, cara, vem trabalhar comigo, né? Ah, não entendi nada de TI, mas, mano, o que vai vender não é o código, o que vai vender é a lábia, o que vai vender é o cara que tem a manha de oferecer, de convencer. Então, procura alguém assim. E aí vocês podem, saiu da faculdade, mantém contato com os professores, peça recomendações a professores conhecidos. Eu de vez em quando, eu recebo pedido de recomendação e recomendo. Eu acho que os melhores eu fico para mim, né? Mas aí o que sobra, eu mando para quem pede recomendação. Brincadeira. E você pode pedir recomendações para outros profissionais da área, né? No começo, fazer um anúncio e tal, não sei se vale a pena, não. Alternativamente, você tem essas plataformas de crowdsourcing, tipo a Workana, Freelancer e 99 Freelas. Não sei se alguém aqui já usou como provedor, né? Desenvolvendo, oferecendo serviço, né? Mas você pode contratar eles, né? Para dev e para marketing digital, funciona muito bem essas plataformas aí, né? Principalmente fazer trabalho remoto, porque tu tem uma escala muito grande. Tu pode pegar gente de qualquer lugar do Brasil, gente boa, você acha, né? Porque a escala é muito grande. E encontrar um nicho, né? Você vai ter uma participação no mercado melhor se você tiver um nicho. Quando eu falo de nicho, eu falo de vertical, né? Felipe, já usei como dev, mas como contratante ainda não. Então, como dev, tu viu que rola, né? Eu já usei como contratante para fazer trampo de marketing digital. Dev não, né? Porque nós somos uma empresa de dev, né? Se a T2S for usar essas plataformas, aí fudeu, né? Porra, aí não dá, né? Mas para trampo de marketing digital, de edição de vídeo, essas coisas, eu já usei. E é legal, peguei gente boa. Se você não tiver know-how em um nicho, você pode oferecer seu serviço gratuitamente por um preço muito vantajoso para uma empresa relevante no nicho que você deseja, né? E aí esse case ele vai abrir as portas para você. Então pode ser uma saída, né? Outras dicas, estamos chegando ao fim aqui, inclusive a gente já passou bastante do horário, tomara que o pessoal da Grow Factory esteja bravo. Não planeje demais, né? Então você cria plano estratégico curto e seja flexível. Eu não sei se vocês sabem, mas o Hotmail, ele era para ser um banco de dados online, era tipo um Access online. Ele fez plano de negócio, eles captaram dinheiro de investidor anjo para ser um banco de dados online. Aí os caras fizeram um webmail para eles, porque a HP cortou o e-mail, um trabalhava na HP, outro trabalhava na Xerox. Aí a HP foi lá, cortou o e-mail para fora, porque falou, o vagabundo tá trocando e-mail, tá trampando para fora, né? Então cortou o e-mail. E aí o cara fez uma página com o webmail, não existia o webmail. O Hotmail foi o primeiro webmail da história. Então ele fez uma página para ele poder usar o e-mail dentro da HP. E as empresas estavam cortando o e-mail. Cara, os colegas viram e falaram, pô, cria uma conta para mim, cria uma conta para mim, cria uma conta para mim. Os caras falaram, meu, banco de dados é o cacete, vamos fazer um webmail. Olha isso, galera quer isso. Então, é o que eu digo do plano. Não adiantou nada eles terem um baita plano, né? Porque no fim das contas, o que vendeu mesmo foi a ideia do webmail. Você tem que ser persistente, mas não pode ser teimoso. Se precisar, muda, né? Então, não se apegue a ideias que falham e adapte-se às demandas do mercado. Não seja teimoso, não se apega ao teu produto. Se você precisa jogar fora, joga fora, que nem os caras do Hotmail fizeram. Eles fizeram um puta trampo do banco de dados online e ninguém quis, foi pro lixo, mano, sem dó. Busque parceiros complementares, então trabalhar sozinho é muito mais complicado, você não vai ter ninguém te cobrando, a motivação vai ser bem menor, então você tem que buscar parceria. Focar nas vendas, não negligencie os esforços comerciais. Não adianta nada tu ter um super produto se não estiver vendendo esse produto. Então tem que ter marketing, tem que ter venda. Se você não tiver marketing, você não vai conseguir valorizar o teu produto, por melhor que ele seja. Seja curioso e generalista. Hoje a gente tem inteligência artificial, tem que usar ela, mano, tem que usar ela o tempo inteiro. E a gente o perfil generalista, ele tá valendo muito mais, né?
Então, o cara que é generalista, entende bem dos conceitos, ele faz horrores com a inteligência artificial. Ela faz muita bobagem? Faz, lógico, mas a gente corrige, né? Quem é generalista não tem dificuldade para corrigir as bobagens que ela faz, né? Aprende um pouco de tudo, experimente as novas tecnologias. E para quem é do nível júnior aí, que conselhos que eu dou? De novo, os perfis generalistas, hoje eles são mais valorizados com a IA, em vez dos especialistas. Então, curiosidade e aprendizado contínuo são fundamentais. Saber um pouquinho de tudo hoje em dia vale mais do que saber muito sobre uma coisa só. Dominar a IA é inevitável. Não estou falando isso para vocês comprarem meu livro, não, né? Mas ferramentas como o Hugging Face e o LM Studio permitem o uso de modelos offline e redes descentralizadas, como o Web3, são uma tendência. Usa. E aí, finalmente, estou atrasadíssimo, sei que a gente teve um contratempo, peço desculpas aí ao pessoal do Grow Factor, não sei se tem alguém ouvindo aí, eu não sei pedir desculpas em ucraniano, me desculpem. E agora eu abro para perguntas e respostas, pessoal, vamos lá. Desculpa também por ter me alongado e pela falha que teve aí com o microfone, não sei o que aconteceu. Mas e aí, vamos lá, temos ainda 31 pessoas pacientes aqui na live. Vamos lá, qual é a dor que lhes aflige? Talvez eu possa ajudá-los. Manda aí. Espero que vocês tenham gostado. Caiu de novo? O que é? Fiquei sem áudio, será? De novo? Estão me ouvindo aí? Beleza, Wagner. Valeu, cara. Ah, tá normal. Como realizar pesquisa de mercado? Olha, o André você perguntou lá de consultoria, né? Como saber o preço que você vai cobrar? Cara, liga nos concorrentes e pergunta como se você fosse um cliente. Eu fiz isso já. Hoje eu não faço mais. No começo eu fiz isso. Liguei no concorrente. Às vezes você pega um amigo, um parente que tem uma empresa, né? Fala, cara, vamos ligar lá ali, me ajuda aí, liga lá, eu quero saber quanto o cara cobra, pede uma proposta comercial. Essa é a forma mais simples, né? Agora, é bem provável que tenha pesquisas de mercado, dependendo da cidade que você mora, se for região metropolitana, você vai encontrar pesquisas, né, com preço. Mas pega o teu meia dúzia de concorrente aí, mano, e liga para os caras, velho. Pede proposta. O Vinícius perguntou, cara, você recomenda começar com micro SaaS? Sim, cara, é o melhor caminho. Você faz um micro SaaS, te ajuda a criar público, né? Um micro SaaS pode arrebentar, velho. Né? Então, se você já tem uma ideia do que fazer, faz, cara. Valida ele, faz um MVP, ou então você faz só uma prévia, você pode fazer aquelas estratégias de você fazer uma campanha só para descobrir quem tem interesse, sabe? Você fala, pô, eu vou lançar uma plataforma assim, assim, assim. Você já faz uma landing page bonitona. Aí faz landing page bem pra caramba, velho. O Felipe, como avalia o mercado para software houses hoje? Cara, ele já está, assim, a gente pegou um período muito bom, não o empresário, né? O dev, ele pegou um período muito bom na época da pandemia, porque todo mundo precisava de serviço de TI e tinha pouco profissional, e os salários inflacionaram, isso foi ótimo para os devs. Para software house, não, porque a gente esmagou mais a nossa margem de lucro. Tinha trampo para caramba, não estou reclamando, não. A gente teve muito mais trampo também, muito mais trabalho, né? Mas a margem de lucro caiu, porque a gente teve que pagar mais salário mais alto e cobrar menos, né? Porque cobrar menos não, mas a gente pôde cobrar mais, mas tinha que pagar mais salário. Então a margem de lucro acabou caindo. Hoje, o que acontece? Hoje tem mais profissionais, tem abundância de oferta de demanda, de menos demanda, menos oferta de trabalho e muito profissional, né? Caiu, né? Por mais que tenha um déficit, esse déficit caiu muito. E o preço caiu também. Só que os salários continuaram. Então a margem de lucro deu uma esmagada. Mas não estou reclamando, não. Não tenho o que reclamar, não. Tá bom. Mas eu acho que vai piorar. Né? Eu acho que a gente já está se preparando e usando muito a IA, porque a IA ela vai virar uma commodity implícita aí no trampo.
e vai forçar o valor da hora para baixo, né? Então eu acho o mercado, eu acho que todos os mercados do mundo eles estão muito imprevisíveis por causa da IA, né? E o mercado de software é um dos que ficam mais previsíveis, né? O Herbert perguntou: ter uma vivência com vocês é possível? Como assim? Você quer visitar lá? Você é daqui da Baixada? Se quiser visitar lá, é só marcar comigo, cara. A gente te recebe lá com o maior prazer. O Carlos Benedito, obrigado, professor. Ô, Carlos, que eu dei 15 anos, né, Carlos? Jesus. Estou com uma dor de projetos quase atrasando. Esse projeto que você disse que teve que refazer, como você ou sua equipe interveio junto ao cliente para pedir mais prazos? Como fez sem afetar o relacionamento? Cara, quem salvou a gente foi o Evolu, né? Porque a gente foi contratado para desenvolver uma plataforma web para esse cliente e está com um déficit técnico enorme, né? A gente ainda não tinha IA, hoje a IA me salva, porque hoje eu tenho um agente que faz code review, né? Então, hoje a IA, os problemas que tem, a IA pegaria para a gente, né? Então, como que eu fiz? Como a gente já tem um produto que está maduro, já está estável, já tem um monte de cliente, e nesse produto é muito mais fácil desenvolver, eu consegui convencer o cliente. Falar, cara, eu sei que tu me pagou para ter o teu produto, mas assim, eu consigo desenvolver ele nessa plataforma, te dou um desconto. E aí eu mostrei para ele a plataforma, ele topou e acabou indo super bem. Ele, na verdade, ficou até feliz, né? Porque a gente já conseguiu entregar tá entregando quase em 2 meses. Então, puta, um negócio que levou, né, quase um ano para fazer, né? O Ariel perguntou, muito bom, não sou empreendedor, sou estudante. Top, Ariel, fiz a FATEC de análise de desenvolvimento de sistemas. Pô, que legal, cara. Então, não sei se Santos ou Bragantino deve ter se cruzado por aí. E atualmente procurando por formas de empreendedorismo. Legal, cara, que bom. Então tá no caminho certo aí. Felipe, pandemia explodiu de freelas. Eu tinha aluno que tinha 3 empregos, velho. Vagabundo, safado, veio pedir emprego para mim. Eu falei, até cara, canalha, né, meu? Chegou a virar à noite como colaborador, valeu a pena, mas agora, pós-pandemia, de volta aos freela, tô vendo se volta ao mercado como dev ou empreendedor em um SaaS ou software house. Legal, Felipe, legal, legal. Eu também acho que vai ter, já começou essa deflação, viu? Assim, muita gente não está conseguindo se recolocar, a gente que perdeu o trampo não está conseguindo se recolocar no mesmo nível, né? Décio, gostou muito, espero que da live aqui, cara. Podemos falar depois sobre uma parceria para venda de produtos da T2S, tem aplicações em Comex? Tem sim, Décio. Dentro do Evolu a gente já tem os cases de agente de carga bem legais, viu? Tem 2 agentes de carga já que estão usando Evolu. Me procura lá no LinkedIn, eu mandei aí o link do Linktree, né? Me procura lá no LinkedIn que a gente conversa assim. Eu tô precisando, viu? Uma necessidade, a gente para vender é complicado. Legal, top que vocês gostaram, gente. E é isso. Foi um prazer estar aqui. Não sei se tem alguém aí da Grow Factory acompanhando. Não sei se deve ter tradução simultânea, será? Foi um prazer o convite deles. Provavelmente eles vão entrar em contato com vocês com alguma oferta, né? Eu não sou da Grow Factor, né? Fui convidado para fazer essa live, mas o processo aí desde o convite até a live eu achei muito profissional. Gostei bastante da interação com eles, viu? Então, se alguém tem interesse em fazer treinamento, tal, acho que vale a pena olhar com carinho a oferta que eles vão mandar. Eu também nunca cheguei a fazer o curso deles, né? Mas, enfim, gente, acho que é isso. Se alguém tiver alguma dúvida aí, estou à disposição. Eu não sei se eles que cortam, se sou eu que corto. Deixa eu ver se tem alguma mensagem aqui da galera.